Beleza? Bom dia pessoal aqui do curso presencial, bom dia quem está em casa. Vamos lá começar aqui mais um sábado, né? Um sábado de manhã aí, que nós não estamos em casa, estamos aqui, né? Buscando nossa aprovação, buscando nossa, né, vermelhinha aí na OAB, certo? Que cada vez mais se aproxima, certo? Temos aí pouco mais de 2 meses, aliás, menos de 2 meses, né? Para essa prova da OAB, certo? Teremos aí com certeza 6 questões de direito administrativo para enfrentar, certo? E aí hoje trouxemos aqui um TDzinho, né, de questões com 3 temas, tá? Nós temos aqui hoje organização administrativa, temos poderes administrativos e também licitações, tá? Licitações é um tema que cai bastante, né, nas provas da OAB. É verdade que nos 2 últimos exames, né, não caiu nenhuma questão, né? A OAB fugiu um pouquinho aí da sua linha de trabalho, né? Fugiu um pouquinho, mas ela geralmente vem trazendo nas 6 questões que ela traz, né, uma questão de licitações. E aí, é um tema importantíssimo para a gente ter, né? Quem tem aula conosco aí no curso teórico, né? A gente falou, né? Que tivemos uma aula, né, de Lei 8666, né? A lei que ainda está em vigor, mas vai sair de vigor daqui a um ano, certo? E aí teremos aqui no curso uma aula, né? Nesse mês aí de setembro, certo? Para comparar as duas leis, né? A Lei 8666 e a lei nova, certo? Mas hoje as questões, como são questões, tá, de exames passados, serão sobre, né, Lei 8666. Mas perceba, tá? É um tema que realmente sempre cai. Então, aqui o nosso curso, né, o Alexandre Teixeira, né, sempre vem realmente trabalhando conforme, certo? Conforme o que mais cai, né? Ok? Então, bom dia a todos novamente. Quem está em casa aí, quem está aqui no curso, chegando agora, tá? Também fiquem à vontade, tá? Vamos começar a partir desse momento mais 20 questões, tá, pessoal? 20 questões para realmente aprender, né? Conseguir absorver como é que a FGV cobra, né, as suas provas, tá? E o estilo é esse aqui, né? Não foge desse estilo. Eu acho que nós tivemos aí só basicamente 6 exames, que foram os iniciais, que eram provinhas bem, né, pequenininhas, né, enunciados pequenos, mas depois já era, né? Depois ela mudou o nível dela, depois começou a colocar aqueles casos concretos imensos, e aí até hoje permanece, né? Então, vamos começar então, tá? Todos aí na sala tem um TD de questões, em casa também tem acesso às questões, beleza? Então, comecemos então pela primeira questão que fala, ó. Na administração pública brasileira, as pessoas jurídicas que correspondem a uma extensão da administração direta, executando atividades típicas de Estado, tá, pessoal? Aqui é importante mencionar, tá? Quando a prova de vocês falar atividades típicas de Estado, né? A primeira coisa a marcar ela já vai falar aqui de um gênero, tá? De uma espécie de entidades da administração indireta, tá? E quem executa das 4 entidades, né? Das 4 entidades, as fundações, as autarquias, empresa pública e economia mista, das 4, quem executa a atividade típica de Estado só é uma, tá? Que é a autarquia. Então, as autarquias é como se fosse o próprio Estado, tá? Quando o Estado, né, um ente político, ele descentraliza esse serviço para uma autarquia, é porque ele não quer prestar diretamente. Mas quando cria uma autarquia, é como se fosse o próprio Estado ali certo, executando. Exemplo, né? A maioria dos estados do Brasil, né, ele tem o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito, né? O trânsito é um negócio muito complexo para se gerir, né? Então, geralmente, tá, os estados, eles criam, né, uma autarquia e a denominam de quê? Departamento de Trânsito. Porque não teria como o Estado, né, com o governador e o seu secretário, gerir isso aí, né? É muito complexo, né, o trânsito. Então, geralmente, ele cria, né, a autarquia DETRAN para gerir esse trânsito. Que mais? Atividades típicas de Estado, tá? Saúde, às vezes educação, tá? Previdência, como, por exemplo, o INSS. O INSS, né, é uma autarquia federal e não tinha como o governo federal cuidar disso diretamente. E ele criou o INSS através, né, de uma lei, criando, portanto, uma autarquia. Outro exemplo de serviço muito complexo que não tem como criar, não tem como exercer, né, diretamente, né? É fiscalização e controle de moedas, tá? Aqui no Brasil, quem faz isso? Banco Central. Então, veja que são serviços muito complexos, tá? Que são atividades típicas de Estado, que não podem ser sequer delegadas. E quando isso ocorre, é possível fazer o quê? Criar uma autarquia. E a questão diz aqui, né? Ó, continua, né? De forma descentralizada, possuindo, ó, olha só agora, personalidade jurídica própria, né? De direito público. Aí já matou. Aí você já não coloca mais no bolo aí, né? Empresa pública e nem economia mista. Continua. Patrimônio e receita próprios. Atribuição específica
e autonomia administrativa e financeira, criadas por lei e vinculadas a um ministério ou à presidência da República. São denominadas órgãos, item A, da administração direta, negativo, tá? Pessoal, vocês já aprenderam aqui conosco, tá? E mais uma vez repito, o órgão, ele é pessoa jurídica? Não, tá? O órgão, na verdade, ele é uma desconcentração, né? Eu não posso exercer o serviço de forma centralizada e eu faço o quê? Desconcentro, né? Eu crio órgãos na hierarquia. Então, o órgão, tá? Não tem o quê? Personalidade jurídica, tá? Portanto, já não é o item A. Item B, concessionária. Pessoal, a concessionária é uma pessoa jurídica de direito privado que está fora da administração, mas que, vez ou outra, faz um contrato com a administração pública, tá? E aí, ó, alerta. Vou botar aqui na tela e depois escrevo no quadro para quem está aqui, tá? Quando tem uma concessionária, é porque na verdade, a chamada, ó, descentralização por delegação, tá? Descentralização por delegação. Então, quando a sua prova, tá? Deixa eu botar aqui no quadro para quem está aqui na sala. Quando a sua prova mencionar alguma concessionária, permissionária de serviço público, tá? Ou seja, naquelas situações em que a administração, ela não criou entidade, mas ela, tá? Delegou algum serviço a alguma concessionária de serviço público ou permissionária de serviço público, é porque ocorreu aquela chamada, na doutrina, descentralização por delegação, tá? O nome já diz. Por que delegação? Porque o Estado, ele delega um serviço público a uma entidade privada que não está dentro da administração, tá? Descentraliza por delegação. Aqui não tem a figura de uma entidade criada por lei. Na verdade, são pessoas privadas, por exemplo, a Enel, né? A Enel, certo? Que presta energia elétrica aqui no Ceará e em vários estados do Nordeste, ela é o quê? Uma concessionária, né? Que teve do Estado, da União, né? Um contrato de concessão. Então, a questão diz o quê? É pessoa jurídica, tá? De forma descentralizada, tá? De direito público. Essa aqui, ó, as concessionárias e permissionárias, elas são pessoas jurídicas, tá? De direito privado, que não fazem parte, tá? Que não são integrantes da administração. Portanto, também não seria, tá, o item B. Eu expliquei, né, como é que ocorre o item B, tá? Onde é que se insere a concessionária? Ela se insere quando o Estado fizer o quê? Um contrato de concessão e, se isso ocorrer, chamar-se-á descentralização por delegação, ok? Então, o item B também não era na questão 1. Item D, item C. Organizações sociais, pessoal, organizações sociais também não é por quê? Porque aqui, ó, eu tenho chamado terceiro setor. Aqui eu tenho uma figura, tá? Uma entidade que integra o terceiro setor. E só para nós não ficarmos sem ver isso aqui, certo? Olha só, pessoal. Terceiro setor, tá? São, na verdade, entidades privadas que colaboram com o Estado, ok? Entidades privadas que colaboram com o Estado. Elas não integram o Estado, tá certo? Elas não fazem parte da estrutura administrativa do Estado, mas quando são criadas, elas prestam algum serviço de utilidade pública. A exemplo, eu tenho as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, né? Eu tenho os serviços sociais autônomos, tá? Serviços sociais autônomos. E nós temos aqui também, ó, as organizações da sociedade civil chamadas de OSC, ok? Essas aqui, as OS, tá? OS, OCIP e OSC, geralmente são ONGs, chamadas de ONGs, né? Organizações não governamentais, mas que são criadas por pessoas, né, jurídicas particulares, tá? E aí, quando são criadas, elas querem colaborar com o poder público. Cada um aqui vai ter um instrumento, tá, para colaborar com o poder público. Por exemplo, quando o Estado, tá, quiser fazer uma parceria com a OS, vai existir o chamado contrato de gestão. Quando o Estado quiser, né, fazer uma parceria com a OS, ele vai fazer através de um contrato de gestão. Quando, na verdade, o Estado quiser fazer uma parceria com uma OCIP, tá, ele vai fazer o chamado termo de parceria. Termo de
parceria, tá? Termo de parceria. E aí, quando você quiser fazer uma parceria, tá? Fazer um acordo, né? Para prestar serviço público com uma OSC, nós teremos aqui, certo? Três instrumentos. Teremos o acordo de cooperação, nós teremos aqui o termo de colaboração, ou então termo de fomento. Então, olha só, pessoal, tá? Isso aqui é importante porque para você saber como é que ocorre na prática, tá? Aqueles acordos entre o Estado e organizações não governamentais. É com isso aqui, tá? Se for uma OS, ok? Vai ser o contrato de gestão. A lei dela, que regulamenta as OS, tá? É a Lei 9790. Lei 9790. Ok? É uma lei pequena, tá? Tem basicamente 12 artigos. A lei que regulamenta as OCIBs, tá? É a Lei 9637. Lei 9637. Também é uma lei muito pequena, que tem, acho que 11 artigos só, tá certo? E essa aqui é a lei, ó, aqui de baixo, das OSCs, a Lei 13.014, ok? 13.014 de 2014, tá? Que foi criada ali, né? Basicamente, ele perto da Copa do Mundo, né? Para poder fomentar parcerias, ok? Entre entidades não governamentais para ajudar, por exemplo, né, na publicação, na publicidade aí da Copa do Mundo, ok? E aí até hoje ficaram. Então, é só, o item C aqui, certo? Não seria por quê? Porque a questão diz, né? É uma pessoa jurídica de direito público, tá? Integrante da administração pública, que só pode ser o quê? Autarquias. Mas aqui, ó, já deixei aqui a explicação, certo? Do que seria o terceiro setor. São entidades que não integram a administração, tá? Que, na verdade, são criadas por pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes sem qualquer vínculo com a administração, mas que, vez ou outra, porventura, vão fazer um acordo, tá? Um acordo de cooperação e vão ajudar o poder público, né, em algum serviço público. Pessoal, para cá, ó, nenhuma delas aqui, certo? Faz concurso para servidor. Nenhuma delas aqui precisa fazer em tese licitação, ok? Para contratar serviço, porque elas não integram a administração, ok? Então a regra é essa. Elas não fazem concurso e não fazem licitação. Só que não é porque não fazem concurso e não fazem licitação que elas não observam o quê? Os princípios da administração. Então diz lá a lei delas aí que quando elas forem contratar pessoas, tá? Devem fazer o quê? Observar os princípios da administração. Impessoalidade, por exemplo, né? Legalidade. Mas, claro, não se exige concurso para cá e nem se exige como regra licitação. Mas se observa os princípios da administração. Então, é bom fazer a explicação, porque muitas vezes cai em prova, dizendo que elas aqui também têm que fazer concurso e têm que contratar mediante licitação, o que é mentira, o que não é verdade, ok? Então, a primeira questão, tá? Item D seria o item a marcar como gabarito correto, ok? Então, na prova de você do dia 17 de outubro, tá? Falou atividade típica de Estado, ok? De forma descentralizada, só pode ser uma autarquia. Segunda questão, diz aí, ó. Uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, ambas dedicadas à atividade bancária. Pessoal, a primeira coisa que é, tá? Nós vimos aqui no curso que eu posso ter empresas estatais, né, criadas para exercer dois serviços, né? Ou é atuar na economia, que é o mais comum, certo? Ou é o quê? Serviços públicos. Se uma empresa pública ou uma economia mista, tá? Ela atua na economia, tá? Ela se equipara basicamente a uma empresa privada. Não pode ter diferenciações das empresas privadas. Por quê? Porque se tivesse, né, iria causar, né, um desequilíbrio na economia, tá? Uma concorrência desleal. Então, quando a empresa pública ou a economia mista atua na economia, ela não pode ter diferenciações de empresas privadas. Exemplo, em relação à taxa de juros do Banco Central, não se pode diferenciar o Banco do Brasil do Banco Itaú. Por quê? Porque o Banco do Brasil atua onde? Na economia, tá? Serviços bancários, empréstimo bancário particular, tá? Financiamentos. Então, o Banco do Brasil não pode ter diferenciações em relação ao Itaú. Por quê? Porque ambos atuam na economia. Agora, é verdade que é possível ter diferenciações em relação à Caixa Econômica, tá? E ao Bradesco. Por quê? O Bradesco privado, mas a Caixa Econômica não é um simples banco, tá? Ele não faz somente atividade bancária. Ele faz o quê? Atividade de interesse público, né? Pagamento de benefícios previdenciários,
pagamento de benefícios sociais, tá? Empréstimos sociais, tá? A taxa zero, a taxa pequena, como por exemplo Minha Casa Minha Vida. Então a atividade que a Caixa faz não é somente bancária, é uma atividade de interesse público. Então a Caixa, ela exerce na prática serviço público, ok? E aí, ó, a questão diz, ó, de novo, uma empresa pública e economia mista, ambas dedicadas à atividade, ó, bancária. Ou seja, ela não falou que nenhum serviço público, economia. E controladas pelo mesmo ente político, decidem, por seus órgãos deliberativos competentes, promover conjuntamente a criação de uma outra entidade, tá? De uma outra entidade, voltada a prestar serviços de tecnologia da informação necessários à automação de suas respectivas atividades fim. A previsão é de que tal entidade contará com a participação de capital privado, isso que é importante. Participação de capital privado em sua composição acionária. Em vista de tais características, é certo tratar-se dele. Pessoal, inclusive eu falei isso aqui, né, na semana agora, né, recente, quem teve curso aqui conosco da teoria, curso presencial online, eu falei disso aqui, né, que as entidades privadas, tá, que são controladas pelo poder público, pergunto a vocês, elas são ou não obrigadas a licitar? Falei que sim, né, gente, tá? As entidades que o poder público cria, tá? Chamadas subsidiárias. Exemplo, a Petrobras. A Petrobras, tá? É uma economia mista, tá? Federal. Mas ela criou algumas subsidiárias dela. Por exemplo, a Transpetro, né? Que cuida ali do transporte de petróleo, tá? É uma subsidiária, ela não integra a administração, mas ela é controlada pela administração. Então, olha só, quando eu tiver entidades que foram, aliás, né? Que são criadas, tá? Autorizadas em lei a ser criadas, mas que não integram a administração, mas são controladas, tá? E ali envolve dinheiro público também, existe todo ali um regime jurídico público a ser observado. Aí isso aqui está onde? Isso aqui está na Constituição. Lá no artigo 37, anote, tá? 37, inciso 20 da Constituição. 37, inciso 20, que eu vou ler aqui agora para vocês, tá? Quem está em casa e quem está aqui. Diz lá o 37, 20, ó. Rapidão aqui para a gente ir para frente. 37, inciso 20, fala assim para vocês. Ó. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, que são da indireta, né? Assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, olha só, não é que as subsidiárias integrem a administração, porque nós sabemos, a administração indireta, eu tenho 4 entidades só, né? Autarquia, fundação, empresa pública e economia mista. Mas elas podem criar o quê? Subsidiárias, que vão controlar elas também, ok? Vai ter dinheiro público lá e dinheiro particular. Aí, olha só, eu disse na questão quais eram as características dessa entidade. Atividade, né, bancária, tá? Que foi criada, né, por outra entidade para exercer a atividade fim daquela outra entidade, tá? Essa aqui só pode ser o quê? Item A. Parceria público-privada? Nada a ver, tá? A parceria público-privada é uma concessão de serviço público, tá? Que se concede a uma entidade privada, por exemplo, para fazer um estádio. Nada a ver com o que fala anunciado. B, consórcio público? Também não, tá? Consórcio público é quando entes políticos, tá, se consorciam entre si, e aí se forem entes públicos, tá? Eles vão criar, na verdade, uma autarquia. Não é o caso da questão. Item C, agência executiva, pessoal. A agência executiva não é porque também, porque a agência executiva, tá? Ela é uma autarquia ou fundação que ela é denominada, que tem um título de agência executiva para ter o quê? Ter né, um contrato de gestão, né? E realmente cumprir os fins de que fala esse contrato, ok? Também não é o caso da questão. Item D, ó, sociedade subsidiária, sendo que sua criação depende de quê? Prévia autorização legislativa. Acabei de falar. Artigo 37, inciso 20 do texto constitucional. Então percebam, tá? Além das, deixa eu botar aqui no quadro, além das entidades da administração indireta, a saber, fundações públicas, tá? Fundações públicas, autarquias, tá? Autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, tá? E essas aqui, somente essas, tá? Grave isso.
somente estas integram a administração indireta, elas aqui, ó, as duas de baixo, que são as empresas estatais, elas podem criar o quê? Subsidiárias, tá? Que são outras empresas a elas vinculadas para prestar algum serviço que elas não podem fazer. E essas subsidiárias, de acordo com o artigo 37, inciso 20, devem ser criadas por quem? Mediante quem? Autorização legislativa. É como fala a Constituição. Então, não vai afirmar em prova, tá? Não vai dizer na prova que as subsidiárias, elas integram a administração indireta. Por que não? Na verdade, elas são controladas, tá? Controladas por uma entidade da administração indireta, que ou é uma empresa pública ou é uma economia mista, nos termos do 20 do 37 da Constituição. Então, questão 2, gabarito, item D, certo de dado, é o item correto, item a marcar, tá certo? Então, 2, item D. Questão 3. Diz lá, o Estado X pretende criar estrutura administrativa destinada a zelar pelo patrimônio ambiental estadual e atuar no exercício da fiscalização de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, tá? Aí diz lá a questão, sabe-se que tal estrutura terá personalidade jurídica de direito, aliás, própria, né? Desculpa, própria, e será dirigida por um colegiado com um mandato fixo. Meus amiguinhos, tá? E amiguinhas, falou na sua prova, tá? Já vou dizer aqui a dica. Falou mandato fixo aqui, certo? Só vai ser duas entidades. Ou ela vai ser uma agência reguladora, ou ela vai ser uma agência reguladora, ou ela será, em algumas vezes, uma agência executiva, tá? Ou seja, ou vai ser uma agência reguladora, ou será uma agência executiva. Por quê? Porque as agências reguladoras, elas são autarquias criadas sob regime especial para controlar atividades, por exemplo. Aqui no Ceará eu tenho uma ARCE, né? Aqui no Ceará, em Fortaleza, aliás, desculpa, tá? Aqui em Fortaleza eu tenho uma ARCE, que é a Agência Reguladora de Serviços do Ceará, que é a agência que fiscaliza serviço de transporte, tá? Serviço de saúde, né? Ou seja, ela vai fiscalizar o serviço. Alguns serviços que a administração direta não pode fiscalizar, ela criou uma autarquia chamada Agência Reguladora para fiscalizar os serviços, tá? É uma agência que tem que ter o quê? Tem que ter maior autonomia. Imagina um órgão que vai fiscalizar outros órgãos. Imagina um servidor que vai fiscalizar outro servidor. Tem que ter o quê? Maior autonomia, né? Para poder fiscalizar e, se for o caso, aplicar multas. Imagina aí quem vai fiscalizar a TIM, fiscalizar a Oi, né? Fiscalizar a Vivo, tá? Essas pessoas têm que ter o quê? Autonomia. Porque se não tiverem, tá? Quando houver uma multa aplicada a Oi, né? Ou aplicada a TIM, o dono dela vai fazer o quê? Vai ligar para os deputados, para os senadores, para o presidente, vai dizer, peraí, meu amigo, eu tô aqui com vocês aqui e tal, foi entrando aqui o mercado da economia do Brasil, eu tive aqui uma multa bilionária, como é que é isso aqui? Tira essa multa aí. Então, para que não haja essa ingerência em alguns serviços públicos que são muito complexos, é que criou-se o quê? As agências reguladoras, que são, na verdade, autarquias. Autarquias, que são, na verdade, autarquias, tá? Autarquias em regime especial. Esse regime especial, por exemplo, tá? Por exemplo, ele dá a condição de uma autarquia, né? De uma agência reguladora, ela ter um presidente com mandato fixo. Ou seja, o cara é nomeado, mas não pode ser sequer exonerado. E hoje, esse mandato fixo aqui, de agência reguladora, esse mandato fixo, tá? De agência reguladora, ele é um mandato, tá? Que, em regra, ele vai durar o quê? 5 anos, tá? Então, o presidente de agência reguladora tem mandato fixo de 5 anos. Ele só pode ser exonerado antes disso, se houver uma sentença judicial. Tá? É como se fosse o quê? Uma estabilidade, né? Porque imagina aí, certo? Se o cara tá lá na agência, né? E entra o presidente que não gosta dele. E entra o presidente que se bate com ele, né? Na ideologia política. Ele tirar o cara, né? E ele prejudicar o quê? A fiscalização. Então, para não haver ingerência política, tá? No serviço a ser fiscalizado, é que criou-se, né, as agências reguladoras. Aí eu tenho vários no Brasil, né, gente? Eu tenho quem? A ANEEL,
a ANP, a Anatel, né, em âmbito federal, tá? Eu tenho a ANA, que é de águas. Então, vários órgãos que são... Desculpa, órgãos não. Várias entidades chamadas autarquias em regime especial, chamadas de agências reguladoras. Então, a questão diz, ó, continua aí, ó. Sendo que suas decisões de caráter técnico, olha aí, ó, técnico, não estarão sujeitas à revisão de mérito pela autoridade da administração direta. Ou seja, uma agência aplica uma multa, né? A Oi, certo? Ela não vai estar sujeita à revisão, tá? Tá aplicada, acabou. Ela que entende da área, tá? Ela que tem qualificações técnicas para aplicar ou não multa ou para exercer esse poder aí fiscalizatório. Sabe-se também que os bens a ela pertencentes são considerados bens públicos, pessoal. Ou seja, a autarquia tem bem público ou não tem? Tem bem público, né? Aí, beleza, continua. Considerando as características acima mencionadas, pretende-se criar uma. Item A. Agência reguladora, pessoa de direito público, tá? Cuja criação se dará diretamente por lei, gente. Alternativa, ó, correta, tá? É isso mesmo. Então, na prática aí, ó, se eu quero fiscalizar, tá? Serviço público e dar independência a essa entidade, eu vou criar o quê? Uma autarquia e chamarei de quê? Agência reguladora. Dando a ela maior autonomia. Então, o regime especial, ele é caracterizado por dar uma maior autonomia, tá, à agência reguladora. Por exemplo, o seu presidente, ó, tem mandato fixo, tá? Não pode ser exonerado antes de cumprir o prazo de 5 anos. Então, são algumas qualificações, tá, a que se dá a essa agência reguladora, que é uma autarquia, ó, em regime especial. Com a entidade comum, com a autarquia comum, por exemplo, né, o governador-presidente, ele nomeia quando quiser e exonera quando quiser. É um cargo de livre, nomeação em livre, exoneração. Aqui não. Aqui a pessoa tem um mandato fixo a cumprir e só vai ser retirado do local do cargo, né, se for nesse caso, por sentença judicial transitada em julgado. Então, na questão 3, né, o item A já era o item marcar. Né? E o B, ó, agência executiva. Não é o caso, não, porque assim, ó, essa executiva aqui é quando, por exemplo, tá, uma autarquia já criada, uma fundação já criada, ela faz um contrato de gestão, tá, com o poder público para cumprir metas, tá? Metas a médio e longo prazo, ok? E aí não seria, né, o item correto a marcar nessa questão 3. Item B não era. Item C, ó, associação pública. Pessoal, associação pública é o chamado consórcio público. Quando dois entes, tá? Anote aí, ó. Quando dois entes, tá, políticos se consorciam entre si, para prestar o serviço, por exemplo, né, agora na pandemia, consórcio do Nordeste, né, de saúde, ok? Aí eu tenho o quê? A chamada associação pública, que não era o caso, né, do anunciado. E o D, né, agência executiva, já vimos que também não é agência executiva, portanto, tá, questão 3, gabarito, item A mesmo, ok? Item A de aprovados. Oi. Isso. Especial? Cadê? Da B? A B? D? Certo. Entidade da taxa em especial não é, tá errado. Tá errado, tá? Mas a questão aí não fala, certo, em contrato de gestão. Ela fala o quê? Em fiscalizar o serviço, ó. Volta lá anunciado. Diz aí, ó. Fiscalizar o meio ambiente. Então, para fiscalizar, né, com mandato fixo, ok? Com dirigente, né, com mandato fixo, é o quê? Agência reguladora, entendeu? Então, até o item aí foi para confundir vocês, tá? Para confundir, de fato. Sempre vem assim, vem na questão o quê? Vem a reguladora e vem a executiva, né? Para confundir o aluno, entendeu? Tudo aqui é o quê? Descentralização, tá? Tudo aqui, ó, é quando a administração não quer centralizar o serviço, ela faz o quê? Descentraliza. Só que essa aqui é chamada, tá? É chamada, aliás, descentralização por outorga, tá? Descentralização por outorga. É quando o ente político, tá, através de lei, ele outorga a entidade da indireta que ele cria por lei um serviço. Aí ela para cá, para o quadro. Ó. Essa aqui, ó, é por quê? Por delegação. Quando o Estado não quer criar uma entidade, mas faz o quê? Delega por contrato, ok? Então, descentralização tem por delegação, quando há um contrato, né?
com elas aqui, ok? Ou por outorga, que é quando por lei se cria uma entidade, tá bom? Desconcentrar é quando qualquer uma delas aí, tá? Por exemplo, aqui, ó, as 4 da direta, ou os entes políticos, União, Estado e Município, eles criam um órgão, tá? Eles não criam entidade, eles criam um órgão, né, que vai ser a eles subordinados. Aí desconcentrar é trazer mais um órgão na hierarquia, tá? Desconcentrar, olha aí o O, né? Do desconcentrar é criar órgão, ok? E esse órgão tem o quê? Personalidade jurídica, tá? Quem representa ele é quem? É o ente que o criou, tá certo? Então, desconcentrar não é criar entidade, né? Para ficar ali, né, ao lado do Estado. É criar o quê? Um órgão abaixo, certo? Do ente político. Por exemplo, né? Nós temos aqui o Ministério da Segurança Pública, né? Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem está abaixo dele? PF, PRF, tá? Polícia Penal. Exemplo, eu tenho o INSS, né, que é uma autarquia federal, que está lá em Brasília, a sua sede. Mas eu tenho em vários estados o quê? Superintendências. E eu tenho em cada estado várias agências do INSS. Ou seja, desconcentrar é criar órgãos dentro de um órgão maior. Tá bom? Por não, por nada. Quarta questão. O estado alfa, mediante a respectiva autorização legislativa, constituiu uma sociedade de economia mista para o desenvolvimento, ó, de certa atividade econômica. Ou seja, já não vai ser atuação em serviço público, tá? Na economia. Econômica de relevante interesse coletivo. Acerca do regime de pessoal de tal entidade, integrante da administração indireta, assinale a correta. Pessoal, tá? Nós vimos aqui no curso aqui teórico da gente, né? Que as empresas estatais, essa aqui, ó, tá? Economia mista e empresa pública, quando elas forem criadas, tá? Elas vão ser criadas mediante o quê? Autorização legislativa, né? Do Estado. Só que o regime de pessoal vai ser o regime estatutário ou seletista? Seletista, tá? Esses são chamados de quem? Empregados públicos, né? Empregado, CLT, mais o quê? Público, né? Integrante da entidade pública. Entidade é integrante da administração. Então, empregados da Caixa, né? Banco do Brasil, Correios, tá? Petrobras, eles fazem concurso? Fazem, tá? Mas quando são contratados, qual é o regime? É seletista. Eles não têm sequer estabilidade, por exemplo, né? Eles podem ser o quê? Demitidos. Então, cuidado aqui, tá? Porque se muito embora se exija concurso, tá? Para elas aqui, as 4, tá? Para ser admitido, né? Nessas 4 aqui, mas nas duas de baixo, que chamam-se empresas estatais, os empregados delas não se submetem a um estatuto do servidor, porque eles não são servidores públicos, eles são empregados públicos. E o regime é o de pessoal, é o seletista, tá? De acordo com a CLT. Vamos lá. Regime de pessoal da entidade integrante da administração, assinale a correta. Item A. Por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessária realizar concurso público, gente? Errado, né, gente? Errado, porque vai ter que ter, de acordo com o artigo, ó, 37, anote, ok? 37, inciso 2 da Constituição, vai ter que fazer concurso para que alguém seja admitido, né, em uma entidade da administração indireta, a saber, economia mista ou empresa pública, ok? A Constituição exige para qualquer cargo ou emprego concurso, ok? Ela não ressalva aí, portanto, o item A está errado. Item B. É imprescindível, ou seja, obrigatório, realizar concurso público para provimento de cargos e empregos em tal entidade. Certo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar estabilidade, gente. Pessoal, eles não têm estabilidade, porque, olha só, empregado tem estabilidade na CLT? Tem ou não tem como regra? Pessoal, tem não, né, gente? Empregado não alcança estabilidade, salvo alguns casos, né? A gestante, né? O chamado cipeiro, né? O cara da comissão lá, né? Aquele cara que vai para um sindicato, né? Mas salvo isso aí, a regra não tem estabilidade na CLT, ok? Então, B errado. D. Deve ser realizado concurso público para a contratação de pessoal por tal entidade. E a remuneração a ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido na Constituição, caso sejam recebidos recursos do Estado alfa para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio geral. Professor, o que é isso? Pessoal, olha só, tá? Olha para cá. Olha aqui para o quadro, ó. Lá na Constituição, tá no artigo 37, tá? Inciso 10, aliás, inciso 11, tem lá o chamado teto remuneratório, que o teto de remuneração no Brasil, em relação a servidor e empregado público,
É o teto de quem maior? Ministro do STF. Nenhum servidor do Brasil, certo? Pode ganhar mais do que ganha quem? O ministro do STF. Tá? E eu tenho subteto, né? Nos estados, tá? Executivo, o teto é de quem? Governador. Legislativo, de quem é o teto? Deputado, tá? No município, de quem é o teto? Executivo, prefeito. No legislativo, vereador, tá? Então, em cada ente eu vou ter subtetos. Mas no teto geral de quem? Ministro do STF, que hoje é cerca de uma bagatela, né? De R$39 mil, ok? E 900, ok? Que ele ganha por mês, né? Para ficar lá na sua salazinha, né? Com aquela sei lá, como é que chama? Aquela capa preta, né? Julgando lá processo lá no STF. Então, nenhum servidor do Brasil pode ganhar mais do que ganha hoje o ministro do STF. Só que essa regra do teto, tá? Ela, em regra, não se aplica, tá? À empresa pública e à economia mista. Por quê? Elas, em regra, atuam onde? Na economia. Então, quem paga o salário é a economia, tá? Quanto mais ganhar, mais ganha, tá? É a lei do mercado, né? É do mercado. Só que diz a Constituição que se uma economia mista ou empresa pública, tá, receber dinheiro do ente político, tá, para pagar pessoal, ela vai ter que fazer o quê? Observar o teto. Aqui é a lógica, gente, tá? Então, se quem paga o salário de empregado público, tá, é o privado mesmo, é o dinheiro privado da economia, tá? Aí o Estado não cuida, o Estado não fiscaliza. Por quê? É privado, não é público. Agora, se o ente político, tá, por exemplo, imagina que a União está pagando uma parte do salário da Petrobras, por exemplo, tá? Aí, nesse caso, os empregados da Petrobras não poderão receber o quê? Acima do teto. Por quê? Eu tenho lá quem? Dinheiro público envolvido. Então, ó, o que falou a questão, né? Que deve ter concurso, tudo bem, o item C, né? Que deve ter concurso e a remuneração a ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar o teto, ó, estabelecido na Constituição, caso sejam recebidos recursos do Estado alfa para pagamento de despesas com o pessoal. Resposta correta, tá? Porque se envolver dinheiro público na história para pagar pessoal a alguma entidade indireta, eu vou ter que observar o quê? O teto, né, remuneratório. Professor, isso aqui criou isso da onde? Tu criou isso aí, foi? Isso é criação tua? Não, pessoal, isso está na Constituição. A Constituição nos diz isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui o inciso. Inciso, deixa eu ver se é o 11. Só achar aqui o inciso, tá? Ó, achei. Artigo 37, anote. 37, eu tá aqui na tela. Artigo 37, parágrafo 9, tá? Da Constituição. Parágrafo 9 da Constituição, que eu vou ler aqui agora rapidão. Diz lá, ó. O disposto do inciso 11, que é isso aqui, ó. Inciso 11, né, do teto. Aplica-se a empresas públicas e a economias mistas e suas subsidiárias que receberem, ó, recursos públicos da União, estados, DF, municípios, para pagamento de pessoal e custeio em geral. Então, cuidado, tá? Se a empresa pública ou a economia mista recebe dinheiro do ente político, tá? Vai ter que observar o teto. Se não recebe, paga quanto quiser, ok? Quanto puder, tá bom? Então, o item C já é o item marcado da quarta questão. E o D, né? A entidade administrativa poderá optar entre o regime estatutário seletista? Pessoal, não, tá? Para empresa pública ou economia mista, tem que ser o quê? Regime seletista. Não pode ser o estatutário, porque elas são empresas privadas, tá? Empresas privadas, aliás, empresas, né? Empresas, e aí, nesse caso, terão que adotar o regime seletista sem exceção. Por isso que o D estaria errado. Questão 5 fala assim, ó. 5. O governador do estado Y criticou, por meio da imprensa, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Delegados e Transportes do Estado. A autarquia estadual, criada por Lei 1.234, alegando que aquela entidade, isto é, a autarquia, ela, ao aplicar as multas, né, às empresas concessionárias por supostas falhas na prestação de serviço, não estimula o empresário a investir no Estado. Ainda por essa razão, o governador ameaçou também pela imprensa substituir o diretor-presidente da agência antes de expirar o prazo do mandato daquele dirigente. Considerando o exposto, assinale a correta. Pessoal, isso aqui foi um caso, tá? Em 2011, quem é 2011? Era o Lula ou era Dilma? Não sei, tá? Era o Temer. Sei lá.
Em 2011, tá? Em 2011, ok, a Anatel aplicou uma grande multa bilionária, né? Na época, a Telemar. Foi a Oi, não sei, tá? Acho que foi a Oi. Hã? Pronto, uma grande multa, grande mesmo, tá? Que quase, né? E aí, isso causou, né, um enorme desconforto, né? Entre o presidente da época, da República, né? Que tinha lá, né? Tinha lá contatos, né? Políticos com pessoas de lá, certo? E aí, certo? O cara da Oi, né? Na época, foi lá em Brasília, tá? E foi se reunir com o presidente para perguntar por que estaria havendo aquela multa lá contra ele, né? E não contra outras empresas, ok? E aí, na época, explicou isso para ele que era por razões técnicas. Porque o serviço estava sendo o quê? Mal prestado. E o órgão regulador, que era a Anatel, aplicou a multa. Só que nessa época, tá, a lei, né, não tinha ainda o quê? Mandato fixo para o presidente da agência. E aí houve lá uma certa pressão para tirar o cara, né? Que o presidente, tá, da agência, porque ele estaria o quê? Agindo politicamente. Na verdade, era o contrário. Na verdade, ele queria, né? Ele queria realmente aplicar a multa, porque de fato, na época, era mal prestado, ok? E houve pressão política, né, do Congresso e do presidente, né, na época, para não aplicar a multa. Então, depois disso, tá, criou-se uma lei, né? Agora eu não lembro o nome, não, tá? Eu falo já aqui numa lei, vejo já aqui. É a lei que regula, tá, de forma geral, né, as agências reguladoras. E essa lei exige que toda agência, quando for nomear um presidente, tá, da agência, ele tenha o quê? Mandato fixo, que é de quê? De 5 anos. Né? E antes disso, ele não pode ser o quê? Exonerado, salvo decisão judicial transitada em julgado. Para não ter o quê? Pressão. Né? Existia muito isso aí em Brasília, né? E aí, ó, a questão, assim que é isso aí. O governador criticou o cara da agência, o diretor, né? Dizendo que a multa que ele aplicou à empresa lá foi uma multa errada. Ou seja, uma pressão política do governador sobre o diretor da autarquia. Aí vamos lá em relação à questão, tá? Item A. De novo aqui, ó. Considerando o exposto, assinale a correta. Item A. A adoção do mandato fixo para os dirigentes de agências reguladoras contribui para a necessária autonomia da entidade, impedindo a livre exoneração pelo chefe executivo, gente. Pessoal, essa aí pode marcar. É isso mesmo, tá? Em 2018, tá? Eu vejo daqui a lei, que eu esqueci aqui da lei, tá? Mas vejo daqui a lei, essa lei exige que qualquer agência reguladora do Brasil todo, tá? Ela tem que adotar em seus quadros, diretor, com um mandato fixo. Não pode ser um cara aí que tenha livre nomeação e livre exoneração. Inclusive hoje, quando o presidente vai nomear, né, o diretor de agência reguladora, ele manda para onde? Para o Senado. Para o Senado avaliar esse nome, ok? Fazer a sabatina. E quando ele quiser exonerar, só pode fazê-lo ou por decisão judicial transitar em julgado ou por um caso muito motivado, tá, de interesse público e que também vai para o Senado. Então perceba, não é fácil não, tá? Porque as pessoas de lá têm que ter autonomia para realmente fiscalizar o serviço para o qual foram criadas. Então A pode marcar como item correto. Vamos ler aqui só os demais para saber onde é que está o erro. B. A agência reguladora, como órgão da administração direta, pessoal, a agência reguladora é da administração indireta, né? Porque é uma autarquia. Aqui está o erro da questão, tá? Ela é da direta e não indireta. Item C. A agência reguladora possui personalidade jurídica própria, mas está sujeita obrigatoriamente ao poder hierárquico? Não, pessoal, tá? Olha aqui pro quadro. Quando um ente político, tá? Ele cria entidades da indireta, tá? Eles aqui são o quê? Autônomos, tá? Eles não são subordinados ao ente que criou, não. Eles têm o quê? Autonomia, né? Não são independentes, porque não são ente político, mas são autônomos, tá? Tem um presidente, né? Tem um diretor, tem a sua verba, né? Anualmente. Então tem autonomia financeira, tá? E administrativa para trabalhar. Então por isso que o item C estaria incorreto. E o D. Ainda que os dirigentes de agência reguladora exerçam o mandato fixo, pode o chefe executivo exonerá-los por razões políticas. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Razão política nada a ver. Foi para isso que criou o quê? O mandato fixo, tá? Na agência reguladora. Então, 5 de fato mesmo é o item A, né? Item A marcar. Bora pro 6. Olha só, o 6 agora, tá? É outro assunto aqui, é o assunto de poderes administrativos, tá? Também, vez ou outra, a FGV coloca aí na sua prova, tá? Um assunto com tema, né? Poderes administrativos. Diz lá a questão 6. A atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado,
ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou permissão, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Esse texto corresponde ao poder. Pessoal, aqui, ó, o que foi feito, tá? Foi que pegaram na questão aqui, 6, o artigo 78 do Código Tributário Nacional e copiaram e colaram aqui. Só isso aqui, ó. Por quê? O que é isso aqui, ó? O que é que eu vou, né? Vamos lá. O IBAMA, tá, aplica uma multa a um fazendeiro, tá? Porque o fazendeiro estava lá, certo? Pegando a sua cerca lá, a sua cerca da sua propriedade e colocando no área de preservação ambiental. Quando o IBAMA aplicou a multa ao fazendeiro, tá? Limitando sua liberdade de propriedade. Ele fez ele que poder? Pessoal, poder de polícia, né, gente, tá? Então a questão aqui é muito fácil, por quê? Porque o caput aqui da questão, anunciado, colocou aí, certo, o fundamento, né? O conceito do poder de polícia, que é o artigo 78, ó, do Código Tributário Nacional. Porque, inclusive, né, o poder de polícia, às vezes, ele autoriza, né? Ele autoriza, ok, a expedição de multas e de taxas. Então, por exemplo, taxa, né, de combate a incêndio, que o bombeiro cobra. Então, todo estabelecimento, né, que vai ter para fornecer, tá, entretenimento ao público, por exemplo, casa de show, né, bares que tem música, tá, bares fechados, tem que ter lá, pagar uma taxa dos bombeiros, né, que é uma taxa de fiscalização, né? Essa taxa aí é baseada em quê? Poder de polícia. Então, o poder de polícia tem base no CTN, porque é lá no CTN, né, que se exige, ok, algum controle sobre a atividade privada, né, instituindo taxas, né, em algumas situações. Então, o item A já não é, porque fala o quê? Disciplinar. O poder disciplinar é aquele aplicado à atuação interna da administração. É o poder aplicado aos servidores que estão subordinados à disciplina interna, né, da administração. Ou então é aquele aplicado, e aqui agora ó, é um tema muito cadente, né, para cair nas provas dos anos que vem. Qual é o tema? Pessoal, o poder disciplinar, como regra, ele aplica-se a particulares sem vínculo com o Estado. Né? Ou seja, qualquer, né? Aliás, desculpa, volta aí, tá? O disciplinar aplica-se, certo, a servidores com vínculo com o Estado, tá? Servidores que estão subordinados à hierarquia. Só que, vez ou outra, é possível, tá? E de acordo com o STF, eu aplicar esse poder a particulares com vínculo com o Estado. Particulares que não integram a administração, mas têm um vínculo estatal. Exemplo, um preso. Um preso no sistema penitenciário, tá? Que está lá sob custódia de quem? Do Estado. Esse preso é particular? É. Ele é subordinado ao Estado? Não. Mas tem um vínculo com o Estado, tá? Que vínculo é esse? Um vínculo de o Estado, tá? Manter a sua vida, tá? De forma íntegra. Ou seja, está na Constituição isso aí. Então, é um vínculo o quê? Especial. Então, vez ou outra, quando uma unidade prisional, tá? O diretor aplica uma sanção a esse preso, né? De isolamento preventivo, o que ele fez ali com o preso? Poder disciplinar, tá? E aí, isso é muito cadente, por quê? Porque o STF disse, né, que as sanções aplicadas a preso, a aluno de escola pública, por exemplo, tá? São baseadas em quê? No poder disciplinar, que como regra é aplicado internamente, tá? De servidor para de Estado para servidor. Mas nesse caso eu posso aplicar, né, esse poder a particulares com vínculo especial com o Estado. Mas de fato a questão não fala de disciplinar, fala de poder de polícia. Então o item A não é. Item B, normativo, também não é, pessoal. Normativo é o poder de normatizar, né, de regulamentar, de regular, né, de normatizar as atividades administrativas. Então, realmente, o item B também não seria. E o item C, de polícia, né, sendo tal noção compatível com a atual Constituição, pois é normal que haja limitação ao exercício de direitos e liberdades, tá, em defesa de outros direitos ou valores constitucionalmente tutelados. Isto é, com certeza, o que? Poder de polícia, que tem o fundamento, né, no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que copiaram e colaram aí no anunciário, tá, esse artigo do CTN. Então, o item C seria o item a marcar. D também não é, porque é o poder hierárquico, tá? Poder hierárquico é aquele poder, né, que eu chamo de poder foda, né? Só que é isso, poder foda. Poder foda, tá? Poder hierárquico é o poder da administração, né, que dá à administração a competência de quê? De fiscalizar, competência de ordenar atividades, dar ordens, né? Competência de delegar atividades e de avocar atividades.
Por isso que ele é foda, tá? Poder hierárquico, ele é certo fora, por quê? Ele tem a missão de fiscalizar, de ordenar, tá? E também de delegar e avocar. Não é, né, a questão aí, certo? A envolvida no enunciado. Então, sexta, de fato, seria o item A, né? Aliás, item C, tá? Poder de polícia. Questão 7. Agentes do órgão estadual ambiental, no exercício de suas funções, realizaram diligências em posto distribuidor de combustível e constataram diversas irregularidades, como a ausência de licença ambiental e ocorrência de danos ambientais consistentes em contaminação do solo. Após regular a tramitação de processo administrativo, foram aplicadas sanções, sanções legais de natureza administrativa ao infrator, como multa e interdição. No caso em tela, a atuação do órgão foi baseada em qual poder, gente? Pelo amor de Deus, tá? Só pode ser o poder de polícia, né? Então, bora buscar aqui a questão. Discricionário, negativo. Sancionatório, negativo. Item C, ó, poder de polícia, tá? Então, perceba, quando você sabe o assunto, ok? Não tem nem o que fazer mais. É ir buscar a resposta correta. Então, aqui, ó, perceba, a questão não fala, em particular, com o vínculo com o Estado. Porque se fosse, seria o quê? Seria o poder disciplinar. Ela fala de uma empresa, né, que praticou um ato ilícito e foi sancionada, só pode ser com base no poder de polícia, que tem o seu fundamento no artigo, de novo, né, 78 do Código Tributário Nacional, o CTN, que vocês gostam muito, né, adoram, né, de paixão, eu tenho certeza, o CTN, tá? Que é um código muito legal de estudar. Beleza. Então, questão 7, tá? É aquela questão que ninguém pode errar, que é um nível se é facinho de fazer, né? É enunciado grande, mas muito fácil de resolver. Questão 8. Rafael, servidor público estadual e chefe de determinada repartição, no exercício de seu poder hierárquico, editou o ato normativo, qual seja, resolução, a fim de ordenar, olha aí, ó, a fim de ordenar, pessoal, olha aqui pro quadro, ó. Poder hierárquico faz o quê? Ele é fora, né? Ele ordena. Ordenar a atuação de seus subordinados. A propósito do tema, a conduta de Rafael está. E tem a correta, pois o poder hierárquico é mais abrangente e sempre engloba o poder normativo da administração pública, também denominado poder regulamentar. Pessoal, essa aqui poderia estar correta, tá? Mas como está aqui esse sempre aqui, vamos deixar ele aberto, ok? O item A deixa em aberto, porque esse sempre aqui é sempre, né? Sempre mata alguém na prova, né? O sempre mata alguém. Mas vamos lá. Vamos aqui para os outros itens, se não tiver o mais correto, a gente considera o A como correto. Item B, correta, pois insere-se dentro das atribuições próprias do poder hierárquico. Pessoal, esse aqui é o item mais correto, né? Por quê? Porque de fato ele diz, correta, pois isso realmente, de fato, quem tem hierarquia sobre órgãos, né? E sobre pessoas, ele ordena algo. E ao ordenar, você faz o quê? Normatiza. Por exemplo, uma portaria, tá, de um chefe da Receita que determina lá, né, o horário de chegada dos servidores e bater o ponto. Ou seja, que aquilo ali é um poder normativo. Ele normatizou uma situação fazendo o quê? Ordenando. Então, quando ao ordenar, tá, um órgão, tá, ele dá uma ordem, essa ordem, ela pode também fazer o quê? Pode normatizar. E quando eu falo em normatizar uma situação, eu falo o quê? Em poder normativo. E aí, muita atenção. Muita atenção. Vou até parar aqui, ó, para escrever. Muita atenção. Vou até aqui apagar para vocês saberem disso aqui, tá? Nós temos atualmente na administração pública, de acordo com a doutrina, tá? 6 poderes administrativos, tá? 6 poderes administrativos. Que é o poder, que são os poderes do iPod, né? iPod divino, tá? iPod divino. E aí, ó, certo? Eu tenho aqui os que eu quero falar aqui, tá? Eu quero falar aqui de 2 poderes específicos, que é o poder hierárquico, tá? Que é o primeiro aqui. E o último, que é o poder, ó, normativo, pessoal, tá? Normativo. O poder hierárquico, tá aqui já, né? Que é o poder, ó, foda, que é fiscalizar, ordenar, delegar, avocar. Só que, dentro do ordenar, eu tenho quem? Normatizar. Normatizar uma situação, eu vou criar uma portaria, uma resolução e vou regulamentar, normatizar uma situação. Então, eu posso sim afirmar que dentro do hierárquico está o quê? O poder normativo.
normativo. Então ele aqui, ó, ele é mais amplo que o quê? Que o normativo. Ele se engloba, né, dentro do hierárquico, tá? Então, quando a questão diz, né, que se insere na atribuição do hierárquico, está correto o item B, tá? Porque, de fato, aí, certo? Quando a administração ela tem hierarquia, ela, vez ou outra, precisa normatizar. Ela precisa ordenar algo. E ao ordenar e dar ordens, ela ordena normatizando. E isso é o quê? Poder normativo. Que se insere dentro, ó, do poder, ó, regulamentar. Aliás, do poder hierárquico. Então, de fato, ó, o item A, ele errou por quê? Porque diz que sempre, né? E nem sempre o hierárquico ele faz o quê? Ele normatiza. Por quê? Ele também fiscaliza, delega e avoca. Então, como eu disse aí, ó, sempre, né? O poder hierárquico sempre, né, engloba o normativo? Não. Porque, vez ou outra, o poder hierárquico ele não normatiza. Ele fiscaliza, delega ou avoca. Mas, de fato, né, o normativo está, em algumas situações, dentro do poder hierárquico, porque quando ele ordena por normas, né? Normatizando alguma situação. Então, de fato, o item A está errado, né? Pessoal, quando você vê na prova, tá sempre, já vai ficar ali com o olho aberto, né? Porque realmente o sempre aí, ele não deixa o quê? Não deixa exceção, né? E de fato, vez ou outra, o sempre está errado a questão. E de fato, o B, né, é o item a marcar. Por quê? Quando o Rafael, né, ele normatizou algo, tá? Ele exerceu o poder hierárquico, que uma de suas funções é o quê? Normatizar. Então, o B seria o item correto, o item a marcar. Item C. Incorreta? Aí não, né? Está correta a atuação, tá, do Rafael. Vamos ler aqui o item C. Incorreta, pois não se insere no âmbito de atribuições próprias do poder hierárquico? Se insere sim, né? Vez ou outra, no poder hierárquico, eu vou ter que ordenar. E quando eu vou ordenar, eu normatizo. Isso é o quê? Poder normativo. Que vez ou outra se insere dentro do poder hierárquico. Item D. Incorreto também, pois não se insere no poder hierárquico? Aí também já está errado, tá? Então, item C e D, logicamente, estariam errados, tá? Porque o item correto é o item B. Então, muito cuidado quando for lá na prova, tiver lá o sempre, porque o sempre dá a ideia de não ter exceção, tá? E aqui, certo, nós vimos aí essas possibilidades. Então, para ser aqui bem completa a explicação, bem completa, cuidado. Pessoal, o poder hierárquico, tá? Ele é o poder que é maior na administração, é o maior. E dentro dele, ó, eu tenho aqui, ó, o poder disciplinar, eu tenho dele o poder o quê? Normativo. Ou seja, o poder hierárquico, ele engloba aqui, ó, outros poderes, como o, ó, disciplinar. Então perceba, o poder hierárquico, tá? Ou seja, é o poder que tem a administração com seus órgãos de hierarquizar, tá? Quem está abaixo dela, ele tanto compreende o poder de normatizar, ou seja, criar normas, né, ordenar, como também o quê? De disciplinar os seus servidores. Então, quando um presidente, tá, de uma autarquia, ele pune o seu subordinado por algum ato ilícito, ele fez o quê? Ele fez o poder disciplinar, que está onde? No poder hierárquico. Quando um chefe de uma autarquia, tá, ele edita uma resolução normatizando o horário de abertura do órgão, ele fez o quê? Ele normatizou. Também é o quê? Poder hierárquico. Então, o poder hierárquico, tá, ele é o maior poder da administração, porque compreende vários outros poderes e várias outras atribuições. A saber, fiscalizar, ordenar, delegar, avocar e até o quê? Punir. E até punir, ó. E até punir, que é o poder disciplinar aplicado a servidores, tá? Então aqui, cuidado, que esse poder engloba outros poderes sim, tá? E o item B da sétima, ou é 6, da oitava, né? Da oitava seria o item a marcar como correto. Vamos para 9. O poder de polícia conferindo a possibilidade de o Estado limitar o exercício da liberdade ou das faculdades de proprietário em prol do interesse público. Item A. Gera a possibilidade de cobrança como contrapartida de preço público. Pessoal, olha só. Eu disse para vocês, tá? Aonde está o conceito de poder de polícia? Onde está ele? Conceito. Código Tributário Nacional. E lá eu tenho o quê? Eu tenho imposto, contribuição de melhoria e as taxas, pessoal. Então, olha só, eu não vou cobrar, certo? Pelo poder de polícia, preço público não. Eu vou cobrar o quê? Uma taxa, tá? Se for preciso, se for o caso, já que vem do CTN, eu não cobro lá preço público, tá? Eu cobro o quê? Taxa. O preço público eu cobro aonde, ó? Eu cobro aqui, ó. Quando a empresa, tá, que tem uma concessão de serviço público, ela exerce serviço público e ela cobra, né, pelo aquele serviço, um preço público. Por exemplo, empresa de ônibus. A empresa de ônibus, tá, coletivo, ela tem o quê? Uma concessão.
de serviço público. E ela cobra o quê? Taxa? Não, ela cobra um preço público, né? A passagem de ônibus, do metrô, é um preço público. Mas quando algo vem do CTN, ou vai ser imposto, contribuição de melhoria ou a taxa, que é o caso da taxa de poder de polícia, tá? Como fala aqui, ó, o CTN, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Esse tema aqui ele cai tanto em tributário quanto em administrativo, tá? Que é o tema das taxas do poder de polícia. Deixa eu ver aqui o CTN. Ver se eu acho. CTN, peraí. Nunca mais fui lá. Tá aqui, achei. Olha só. 77, tá? Artigo 77 do CTN. Diz lá, ó. As taxas cobradas pela União, Estados, DF ou municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como, olha aí, ó, fato gerador o exercício do poder de polícia. Ou seja, quando há poder de polícia, não há preço público. Há o quê? Taxa do poder de polícia, que é uma espécie de tributo, né? Tributo aí, certo, do CTN. Então, olha só, item A está o quê? Erradão. C, se instrumentaliza sempre por meio de alvará de autorização, gente, sempre, tá? Pessoal, mais uma vez, o sempre aí é a questão. Porque o poder de polícia, tá? Ele vai ter, né, algumas possibilidades, tá? Então, olha só, quando eu tenho o poder de polícia da administração, a administração pode editar vários atos administrativos, tá? Esses atos podem ser de licença, eles podem ser de autorização, eles podem ser, ademais, de concessão, tá? Ou permissão de uso, ok? Não confunde aqui, ó. Olha para cá, ó. Não confunde a concessão ou permissão aqui, certo? Com aquela lá, ó. Essa aqui é concessão ou permissão de uso, tá? De uso. Professor, o que é isso aqui? É quando você tem uma banca de jornal e você pede à prefeitura para colocar a banca no meio da praça, né? Ou seja, permissão de uso, tá? Concessão é quando você, por exemplo, quer ser taxista, né? E você pede lá, vai se cadastrar na prefeitura para ser taxista. Ele vai te dar o quê? Uma concessão de usar aquela vaga, ok? Isso aqui é uso. Ali é o quê? Concessão de serviço público. É outra coisa, tá? Então aqui, ó, é um ato administrativo. Ali é o quê? Um contrato. Então, nesse ato administrativo, quando a administração dá uma licença, uma autorização ou concessão, ela dá através de quê? De um alvará. Então aqui, gente, tá? O alvará é o instrumento, tá? É um instrumento que vai, né, em regra, certo? Colocar isso aqui. Em regra. Mas olha só, a regra é porque tem o quê? Exceção. Na permissão e concessão de uso, às vezes não é alvará, às vezes é uma autorização, tá? Às vezes é um ato administrativo que não é autorização, tá? Às vezes é um ato que não é alvará. É um ato que se consubstancia por um decreto, por exemplo. Um decreto, né, de concessão de uso, tá? Não é alvará. Então, o alvará, como regra aqui, certo? É o ato, né, que instrumentaliza. E, aliás, o alvará nem ato é. Porque ato é isso aqui, ó. É a licença, autorização e concessão. O alvará é a forma do ato, entendeu? É como o ato se coloca na prática. Então, a questão fala aí, né, que, ó, o item B. Se instrumentaliza sempre por meio de alvará? Não. Porque pode ser o quê? Licença ou concessão. Aí falou o quê? Autorização, tá? Limitou aí, certo, gente, ao ato administrativo. E o poder de polícia se dá ou através de licença, autorização, concessão ou permissão. A questão limitou apenas a quem? A autorização. E deixou o item errado. Mas, de fato, o alvará é o que instrumentaliza como regra os três atos, né, que são feitos com base no poder de polícia. Licença, né, de funcionamento de bar, né? Autorização de porte de arma. Permissão de usar uma praça para vender livro. Exemplos, por exemplo, tá, de ato do poder de polícia. Licença para dirigir, tá? Autorização para portar uma arma. Concessão para funcionar um restaurante dentro de um órgão público, tá? Isso aí são todos atos baseados no poder de polícia, tá? E, claro, se instrumentalizam por alvará, mas não sempre, né? O sempre aí deixou o item B errado. Item C, afasta a razoabilidade para atingir os seus objetivos maiores em prol da predominância do interesse público, pessoal? Não, tá? Isso aí realmente está errado isso daí. Porque, olha só, o poder de polícia, tá, ele tem que ser feito, ok? E, em regra, o poder de polícia, ele é o quê? Discricionário. Ou seja, a administração, ela tem conveniência e ela tem oportunidade para conceder ou não uma licença, autorização, concessão, permissão.
Só que essa liberdade, tá? Ela é baseada em quê? Ela é baseada pelos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. Razoabilidade ou proporcionalidade. Então, vez ou outra, quando a administração for conceder, tá? Aliás, for realizar o poder de polícia, concedendo uma licença, uma autorização ou a concessão, ela vai dar com liberdade, né? Vai ver se estão ou não os critérios. Mas desde que seja o quê? Razoável e proporcional. O item 6 está errado, porque isso que afasta, né? Não, afasta não, tá? Prevê a razoabilidade em suas conclusões do poder de polícia, ok? Item D, ó. Deve ser exercido nos limites da lei, gerando a possibilidade de cobrança de taxa. Perfeito, tá? É isso mesmo. Eu não posso ultrapassar o limite legal, tá, do poder de polícia, e se ele for, né, realizado, pode-se cobrar, em razão disso, uma taxa, tá, do poder de polícia, de acordo com o artigo, ó, 77 do Código Tributário Nacional. Beleza? CTN. Diga aí, irmão. Negócio que a administração pública faz uma reforma de assalto, uma rua tal, e aí ele pergunta se é correto cobrar os moradores daquela região taxa, isso aí também é certo, é tributário, né? Também, né? Eu estudo ele, né? Mas assim, vamos lá. Pelo pouco que eu entendo tributário, certo? Se tiver uma obra, né? E que dessa obra decorra, né, valorização imobiliária para o seu imóvel, por exemplo, lá ali ali quando acompanha a Peçanha, né, Taíba ali, aquela região leste, sei lá, ali na praia, né, construir lá, né, uma rodovia que ela é de mão dupla, né, ou seja, é via única, aliás, né, e ali, de fato, valoriza o imóvel, tá? Então, se decorrer valorização imobiliária grande, isso for previsto em lei, tá, prevê o quê? A contribuição, não, é o empréstimo. Aliás, peraí. Não, tributário não é comigo não, tá? Mas vamos lá. É isso aí. Então, assim, aí é tributário, tá? Mas, claro, essa atuação do tributário cobrando, né, a contribuição de melhoria, contribuição de melhoria, tá? Vai ser como? Administrativa. Porque ele vai cobrar, né, o imposto, o tributo através disso aí. Isso, tá? Se tiver lei, né? Se tiver lei. Então, pelo pouco que eu sei, lá ali no PC, em Itaíba, né, ali em São Amarante, Paracuru, foi feita uma lei estadual, né, que previu, certo, que após 5 anos, né, da construção da rodovia lá, e após valorização imobiliária comprovada, tá, iria haver o quê? A contribuição, entendeu? Eles iriam cobrar o tributo lá. Então é isso aí. Mas, claro, isso aí é uma atuação tributária e também administrativa, né? Porque quem vai cobrar a taxa, né, aliás, o tributo, é o poder público, beleza? Mas esse aí, basicamente, é esse fato que você falou, tá bom? 10. Um agente público fiscal do cumprimento de legislação trabalhista aplicou a multa contra um determinado empregador, apesar de ciente da ausência de infração à lei, tão somente para obter um aumento de ingressos pecuniários nos cofres públicos, gente. Olha só, né? Um agente público só aplicou a multa para aumentar, né, o cofre público, tá? E não porque tinha o quê? Interesse público, né? Diante da situação apresentada, é correto afirmar que o ato administrativo praticado item A, lícito, porque observa o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Pessoal, olha para cá, tá? Rapidão aqui no quadro. Vou apagar aqui, ó. Olha só, quando nós temos aqui, certo? Quando nós temos aqui os chamados elementos do ato administrativo, né? Elementos do ato administrativo, nós temos 5 elementos do ato administrativo, tá? 5 elementos do ato administrativo. E um deles vai ser aqui, ó, tá? É a finalidade. Ou seja, o ato administrativo deve ter o quê? Finalidade pública, né? Eu não posso praticar um ato com finalidade o quê? Privada. Só que a doutrina, né, diferencia, tá, a finalidade pública em duas, tá? Movida por interesse público, interesse público, tá? Primário, interesse público primário e interesse público, tá? Secundário. Pessoal, o que são os dois? Olha só, interesse público, tá? Primário é do povo, tá? Saúde, educação, moradia, lazer, serviços públicos.
Então, o interesse público tá primário é de fato o interesse público mesmo, né? É o interesse de quê? Da sociedade, né? Da população, do povo, né? De ter direitos, de ter prestação de serviço público, tá? Saúde, educação, moradia, segurança pública. Só que o interesse público secundário é o interesse, financeiro, interesse financeiro de quem? Do Estado. É o interesse financeiro que está na fazenda, tá? Então, por exemplo, quando nós estudamos aí o tributário, né, diz lá que as fazendas públicas, né, ou seja, o termo fazenda pública é o quê? É o termo financeiro do Estado. É quando o Estado atua no âmbito financeiro, tá? E de cobrar. Então, a fazenda pública também, ela gosta de arrecadar, né? E aí, em tese, esse interesse secundário só vai ser legítimo se for feito para cumprir o quê? O interesse primário. Então, o Estado, ele arrecada aqui, certo? Ele arrecada, mas essa arrecadação só é legítima se for para quê? Para cumprir o interesse primário. Porque se o Estado arrecadar só por arrecadar, não é correto, ok? Não é correto. Tanto é que no tributário, nós temos alguns tributos que são o quê? Vinculados, né? Que a receita, ela é vinculada a uma despesa, né? Outros não. Por exemplo, o imposto, ele é desvinculado, né? Porque você pode gastar com o que quiser. Mas o que quiser é o quê? É qualquer coisa? Não, tá? É o que quiser, é interesse público, né? É moradia, é construção de estradas, tá? É construção de moradias, construção de escola pública. Então, assim, o interesse secundário do Estado ó, só vai ser correto se for realizado em nome de quem? Do interesse primário, que é do povo, tá bom? Aí vamos lá, o item está correto, tá incorreto, por quê? Tá errado por quê? Porque na questão diz que o fiscal só arrecadou para aumentar o quê? Os cofres públicos, né? E não para fazer o quê? O interesse público primário. B, é lícito porque consagrou a prevalência do interesse público sobre secundário sobre primário. Pessoal, olha só, esse aqui não prevalece sobre esse aqui não, tá? Na verdade, ele deve ser o quê? Ele deve ser feito para cumprir esse aqui e não prevalece, tá? Então, entender? Tá errado, tá? Porque ele não pode prevalecer, ele só é feito, né? Está só arrecada para cumprir o interesse primário do povo, né? Que é da saúde, educação, moradia, segurança pública, Estado é boa, ok? Então, ele não prevalece sobre o primário. É o que falou B, está errado o item B. Item C. Foi ilícito, né? Foi ilegal, ilícito, porque consagrou a prevalência do interesse público secundário sobre o primário. Correto, né? Esse é o item a marcar. Porque o secundário só é feito para cumprir o primário, tá? Ele não pode prevalecer sobre o primário. Só se arrecada no Estado para realmente cumprir os interesses públicos do povo, da população. Portanto, interesse público tá primário. Esse item C seria o item certo a marcar. Oi? Entendeu não? Por que que o Estado cobra imposto? Vamos lá. Por que cobra imposto, por exemplo? Para que serve imposto do Estado? Para educação, saúde, escola pública, né, segurança. E olha só, o Estado arrecadador, ele chama-se de quê? Interesse público secundário, tá? Porque é público, né? Quando se cobra um imposto, tá? Uma taxa ou uma contribuição de melhoria, é o interesse público mesmo, tá na lei lá, tá? Mas aí, esse interesse secundário, ele só vai ser legítimo, lícito, se for para quê? Para cumprir o primário. Tá? Ou seja, eu só posso cobrar, né, das pessoas, tá? Tributos, taxa, né, imposto, tá? Contribuições especiais de melhoria para fazer valer o interesse público do povo, que é o primário, que é da saúde, educação, moradia, lazer, hospitais, escolas. Então, o que falou a questão esse aqui não pode prevalecer sobre esse não. Por quê? Porque ele só pode ser feito para cumprir esse aqui, tá? Ele não é superior a isso. Ele só acontece, tá? Só existe para cumprir o primário. Foi o que falou o item A e B, né? O interesse secundário prevalece sobre o primário? Não. Ele é feito para justamente cumprir o primário. E o item C é o correto por quê? Diz lá, ó, o agente que só arrecadou e não cumpriu o primário, ele praticou um ato ilícito, porque consagrou ó, a prevalência do interesse público secundário sobre o primário. Ou seja, um ato ilegal. Entendeu? Beleza. Então, de fato, o item 10, gabarito, item C, tá? Item a marcar. Questão 11, né? Licitação, tá? Vamos lá. A administração pública promoveu licitação para registro de preços e, homologado o resultado do certame, o fornecedor mais bem classificado foi convocado para assinar ato de registro de preços no prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório. Oi. O que houve? Deu tilt?
Pronto? Beleza. Então, olha só, tá? Questão 11, de novo, né? Tá ok? Beleza? A administração promoveu licitação para registro de preços e, homologado o resultado do certame, o fornecedor mais bem classificado foi convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório. Durante a execução contratual, o preço registrado tornou-se superior, tá? Grife isso aí, ao praticado no mercado por motivo superveniente, razão pela qual o órgão gerenciador convocou o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados no mercado. Nessa hipótese, de acordo com o decreto 7892, tá? O fornecedor. Pessoal, aqui um alerta, tá? Olha só, na lei de licitações, ok? Prevê o artigo 15, tá? Da lei, que é um artigo, né, que é pouco cobrado, mas nesse item aqui, tá? Foi cobrado, acho que no exame 15º, e a única vez que foi, tá? Quando cobraram esse decreto aqui, decreto de registro de preço, tá? E o artigo 15 foi uma única vez só, que foi isso aqui. Mas, sei lá, né? Pode voltar a cobrar agora, tá? E aí, né, a questão aqui fala disso. O que é que ela fala? Ela fala do chamado registro de preço, tá? É uma dinâmica da administração para facilitar, para tornar eficiente, né, as compras na administração. E aí, de acordo com o artigo 15 da lei, nós teríamos lá um registro de preços, tá? Um cadastro de registro de preços de algumas empresas, tá? Que venceram uma licitação. E aí, certo? É como se fosse o quê? Um cadastro de reserva. Por exemplo, um concurso, tá? Um concurso tem 10 vagas e prevê 50 vagas em cadastro de reserva. Se precisar chamar mais, tem lá cadastro de reserva. É isso aqui, tá? Então, de acordo com o artigo 15 da Lei 8666, para facilitar, tá, as compras da administração, seria formado uma ata, tá? Um cadastro de registro de preços. Para que, se, por exemplo, tá, precisar de alguma empresa para comprar algo e for mais urgente, já tem lá a empresa cadastrada, tá? É claro, vai ter licitação? Vai. Porque eu tenho 3 empresas cadastradas, tá? E quando houver precisão, vai haver o quê? Um processo, né? E as 3 vão concorrer, ok? Mas aí já tem alguém registrado, né? Para facilitar o processo de licitação. E aí, certo, nós temos aqui um decreto, que é o decreto federal, decreto 7.892, tá? De 2013, que regulamenta no âmbito federal, tá? Esse negócio aqui, chamado registro de preço. Que eu vou ler aqui agora rapidão, para a gente entender o que é, bem rapidinho, tá? A lei 8666 define, no seu artigo 15, o que é esse registro de preço. Diz assim, ó. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão, inciso 2, tá? Ser processadas através de sistema de registro de preço, tá? Aí vem lá, parágrafo primeiro, o registro de preço será precedido de ampla pesquisa do mercado. 2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente pela administração. Parágrafo terceiro, o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. Então, olha só, o que é isso? Eu, em vez de toda vida que for comprar, por exemplo, imagina aqui um caso concreto, tá? Que é muito comum. Imagina que o exército estava fazendo um treinamento com tenentes, tá? De tiro. E aí, esse treinamento vai ocorrer em 3 em 3 meses. 3 em 3 meses, tá? Tá marcado, ok? Que em 3 em 3 meses haverá treinamento de tiro, né, com tenentes do exército. E aí, olha só, é mais legal, tá? É mais eficiente, ok? Fazer o quê? Chamar empresas para se cadastrar, empresas que forneçam, tá? Esse serviço, para que quando precisar, já estejam lá o quê? Cadastradas, né? Chama lá 10 empresas que fornecem aí, né, stand de tiro. Deixa lá, tá? As 10 vencem a licitação e ficam lá cadastradas, esperando ser o quê? Convocadas, tá? Quando for ter a prova, né? Quando for ter o curso de tiro, tá? Aí ocorre o quê? Uma licitação, mas já com as cadastradas é mais fácil, tá? É mais dinâmico para a administração fazer isso, ok? E aí elas vão concorrer, tá? Não é sem concorrência, tá? É com concorrência. Elas vão licitar, mas as que estão cadastradas. E aí, certo? É possível que é o seguinte, ó, imagina que hoje é 4 de setembro, né? E uma empresa, a minha empresa, por exemplo, de tiro, se cadastrou para fornecer por R$10.000 um curso de tiro, que ia durar uma semana. Beleza, se cadastrei. Aí eu fui chamado, né? Fui convocado para concorrer a uma licitação que ia haver lá esse curso. Só que na época que eu fui chamado, 4 meses depois, o valor das munições, tá? Que eu disse lá, né? O valor do curso, ele aumentou muito, porque aumentou a gasolina, né? Aumentou o gás de cozinha, e tudo isso aí impacta, né, em várias outras coisas. E aí, quando eu me cadastrei, o meu valor era 10 mil. Quando eu fui oferecer o serviço, tá? O que eu ia fazer, eu ia gastar mais
é do que na época. Então, a questão aqui é sobre isso. É alguém que está no registro de preço, uma empresa, tá? E que depois foi chamada, né, para participar de uma licitação, mas na época da licitação, certo valor que ela colocou lá estava o quê? Desatualizado, né? Aí pergunta aqui na questão se isso pode ocorrer e se a pessoa, né, se cadastrou, ela vai ficar ou não, né, nesse registro. Repito, isso aqui caiu uma vez na OAB, tá? Que foi no 15º exame e nunca mais, tá? Pode voltar? Pode. Eu acho que vai? Não, por quê? Porque a Lei 9 de Licitações revogou isso aqui, tá? Ela revogou. Então, assim, já caiu, né? Então, eu tô falando aqui porque é uma questão que tá no TD e a gente tem que responder. Mas cair de novo, dificilmente vai cair, porque registro de preço hoje está regulamentado na Lei 9 de Licitações, tá? Mas tudo bem, caiu, vamos aqui para a questão. Então, olha só, de novo aí, ó. O preço registrado tornou superior ao praticado no mercado por motivo superveniente, ou seja, depois, né, de que houve lá, certo, o registro de preço. Razão pela qual o órgão gerenciador convocou o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados no mercado. Nessa hipótese, de acordo com o decreto 7892, o fornecedor, isto é, quem forneceu, né, o preço lá para concorrer à licitação. Item A, deve obrigatoriamente aceitar reduzir seus preços aos valores praticados no mercado, gente, tá? Imagina uma empresa, né, que ofereceu aí o serviço dela, tá? E na época que ofereceu era 10 mil reais. Mas quando foi fazer o contrato, era 20 mil. E aí, ela vai fazer o quê? Vai ter perda, né, econômica? Negativo, tá? Então, aqui, gente, tá? Aqui é a lógica. Aqui é a lógica. É claro, a lei prevê isso aqui. Eu vou já dizer que o artigo. Mas aqui a lógica entra, tá? Então, o item A não tem lógica, né, em relação aí ao fornecedor. Ele não deve ser obrigado a permanecer com o preço superior de mercado, que ele vai ter perda econômica, tá? E a licitação hoje, ela é o quê? A licitação, né, que prevê a economia, né? Então, o item A, ó, absurdo, está errado. E não está no decreto, ok? Item B, pode recusar-se a reduzir os seus preços aos valores praticados pelo mercado, sendo liberado do compromisso assumido sem qualquer penalidade. Esse é o item a marcar. Pessoal, fundamento, artigo 18, parágrafo 2º do decreto aí, tá? Do decreto 7892. Então, olha só, essa questão aqui, quando veio, né, em 2014, tá? Muita gente errou ela, porque ninguém estudava isso aqui, né? Um decreto especial para a União, né? Mas caiu, né? Caiu esse decreto. Então, assim, o número de pessoas que erraram isso aqui foi enorme, né? Acho que quase 100% errou essa questão. Alguns outros que estudavam para concursos federais acertaram porque liam esse decreto. Mas, repito, né? Registro de preço hoje, tá? Não existe mais no decreto aqui. A lei de 9 licitações, ela revogou e colocou lá dentro da lei mesmo, né, as regras sobre registro, tá? Mas olha só, nessa época aqui era o que regulamentava, então o B era o correto. Mas nessa, amigos e amigas, tá? A lógica entrava. Aí o item C, ó. O item C, como não é lógico, o item C, ó, pode recusar-se a reduzir os seus preços aos valores praticados no mercado, sendo liberado do compromisso, mas sofrerá penalidade de multa. Olha só, o cara, né, vai perder o valor, né, tinha lá uma perda econômica, porque o valor está superior, ele vai ser multado. Aqui não tinha lógica, tá? Não tinha lógica. E a lei, né, nessa época aí também era lógica, tá? Que previa que ele não ia ter nenhuma multa, tá? Nesse caso, se recusasse. Então, o item C, errado também. E o D também está errado, porque diz lá que ele vai ter uma multa, e nesse caso, tá? Não tem multa também nessa situação. Então, de fato, o gabarito é o item B, porque ele não vai, né, ser obrigado a ficar no contrato, e se sair, tá? Não vai pagar qualquer multa dessa saída, ok? Então, olha só. Professor, tu aposta isso aí na prova? Muito difícil, tá? Muito difícil, até porque, né? Não tem mais o decreto. A lei nova, tá? Ela colocou dentro dela, né? O registro de preço e também acho que não vai cair. A gente vai ter que uma aula, tá? Teórica, nos próximos dias, tá? Para comparar a lei nova e a antiga, tá? E eu vou colocar aqui vários quadros para comparar as leis, tá? Mas por hora, tá? Nós temos aqui essa questão de redação da lei da decreto antigo. Questão 12. Essa é boa. Uma empresa pública estadual desenvolve estudos, pesquisas e produz vacinas antiofídicas e vacinas para a produção de anticorpos. O ente federado, cuja organização administrativa que essa empresa integra, necessita adquirir doses das vacinas para abastecimento de sua rede de saúde. Essa aquisição nos termos da Lei 8.666. Pessoal, olha só. Eu dei aqui uma aula ontem, inclusive, dessa aqui, de licitações, tá? E no fim da aula eu disse lá, né, que nós temos algumas regras à licitação. Tá? A regra é fazer o quê? Licitação.
Se a administração quer comprar algo, tá? Contratar serviço, né? Fazer uma obra, ela tem que fazer o quê? Licitação. É a regra. Mas a regra tem várias exceções. Então, aqui na Lei 8666, nós temos as exceções à licitação e são basicamente 3 as exceções, tá? É a chamada licitação dispensada, a denominada licitação dispensável, tá? Dispensável e, por fim, a denominada licitação inexigível. Essas 3 expressões, tá? Elas configuram as exceções à licitação. Nesses casos, não vai ter licitação. Em um dos casos, não vai ter, porque não tem como ter. Em outros casos, não vai ter, porque a administração preferiu não fazer. Então, em um dos casos aqui, tá? A administração poderia até fazer a licitação, mas não seria conveniente para fazer. Por exemplo, na licitação dispensável, que está no artigo 24 da lei, e o seu está 38 incisos, ok? Eu tenho lá situações em que a administração pode até fazer a licitação, mas naquele caso específico, tá? Naquele momento específico, não é conveniente fazer. Imagina se fosse preciso fazer, tá? Obrigatoriamente, licitação para contratar máscara, respirador, tá? Injeção, tá? Medicamento agora na pandemia, ok? Muitos mais do que já foram iriam morrer, tá? Então, em alguns casos em que o 24 diz lá, que são basicamente lógicos, porque são urgência e emergência, tá? Ela até pode licitar, mas não é o quê? Conveniente, não é oportuno. Não é o momento oportuno de licitar. Então, aqui no dispensável, tá? São situações que basicamente a lei cita de urgência e emergência, em que até se pode fazer o procedimento, mas a administração, né, ela resolve, tá? Resolve não fazer, porque se fizer vai demorar, né, e vai nesse caso causar prejuízo ao interesse público. Então aqui, ó, você percebe que trata-se de um ato que discricionário. A administração pode fazer a licitação, como não pode fazer. Já nos casos do artigo 25, tá? Que é inexigível, nesse caso aqui, ó, não haverá licitação. Aqui não vai ter licitação de nenhuma forma. Por quê? Não tem como ter. Pessoal, licitar é competir, tá? Competir entre mais de uma pessoa. E aqui nos casos do 25, inciso 1, 2 e 3, tá? Eu não tenho mais de uma pessoa física ou mais de uma jurídica para fornecer o serviço, tá? Eu basicamente tenho uma pessoa. Tá? Aqui, ó, fornecedor exclusivo de algum serviço ou produto. Não tem mais de uma empresa. Portanto, não tem licitação. O 2, eu tenho um profissional singular, que só ele é que presta aquele serviço, que só ele é que é o melhor. Por exemplo, aqui na sala, né, quem gosta de tributário, aqui no Ceará nós temos um famoso tributarista, tá? Famoso tributarista, que ele é um dos melhores, tá? Até do Brasil, né? Até do Brasil considerado, né? Alguém sabe dizer quem é? Será? Tributarista Hugo de Brito Machado, tá? Esse professor, né, ele é cearense, né, formou na UFC, ele tem vários livros publicados, tá, obras aí que são usadas pelo STF, STJ, e aqui, quando quer fazer um parecer do tributário, ele é chamado para fazer, tá? Ele é o que ganha sempre, ele é o que sabe ir, né, no ponto central do tributário. Então, ele é o quê? Um profissional, ó, singular. A sua profissão, tá? O seu trabalho técnico, artístico, ele é singular. O que é singular? É ser único. Então, aqui no 2, tá? Eu tenho um trabalho, né, técnico, tá? Que é singular, ou seja, aquela pessoa é que, de fato, ela é que é o cara. Ou ela é que é a cara, ok? O inciso 1 é serviço, ó, exclusivo. Exclusivo. E o 3, tá? É profissional do setor artístico, ok? Aquele profissional que é consagrado, ok? Pela crítica especializada. Quer fazer um show, tá? Um show, né, para voltar a atividades, né, para comemorar, né? Comemorar o fim da pandemia, né? E aí querem contratar um artista consagrado no mundo todo, ok? Tem várias obras, tá, no mundo todo, um cantor que cantou em Israel, na Itália e muito mais. Tem muitos discos, né, reconhecidos, tá? É artista da MPB. Aqui no Brasil, quem é esse cantor? O rei Roberto Carlos. Ou seja, artista consagrado pela crítica especializada. Então, olha só, no artigo 25, tá? Eu só tenho situações, ok? Que não tem como ter licitação. Porque ou é alguma empresa, tá? Ou alguém exclusivo, ou é um profissional que é singular, só tem ele único, né? Ou é o quê? Consagrado pela crítica especializada.
Então aqui, ó, não há como ter licitação. Aqui ela é o quê? Inviável. Nessa aqui, ó, é um ato o quê? Vinculado. Porque não haverá o quê? Licitação. E o 17 aqui, ó, dispensada, é o seguinte, tá? No 17, pessoal, aqui é porque a administração vai vender um bem imóvel ou móvel, tá? E nesse caso vai ter que ter o quê? Licitação. Mas no 17 eu tenho lá várias situações em que não tem que ter licitação. Por quê? Porque a administração vai doar um bem a alguém, ela vai dar em pagamento um bem a alguém, já tem o quê? Quem recebe esse bem. Então, se você pegar o seu vadimeco aí, né, hoje ou mais tarde, vai ver lá. 17, eu tenho situações de que um ente vai dar um bem a alguém e o outro vai o quê? Receber. Já tenho pessoas que vão receber esse bem. Então, se eu já sei quem vai receber o bem, não tem que ter o quê? Licitação. A licitação é para escolher o profissional, né, a empresa que vai, certo, contratar. Aqui no 17, não. Já tenho pessoas, tá, jurídicas que vão receber aquele bem que o Estado vai doar, vender ou vai dar. Então, nesse caso, se já tem alguém, né, específico, não há por que ter licitação. E aqui também, ó, eu tenho, né, um caso de ato vinculado. Porque nesse caso não haverá o procedimento licitatório. Mas na questão diz lá, ó, comprar vacina, gente. Comprar vacina antiofídica, tá? E para produzir o quê? Anticorpo. Vem cá, comprar vacina, tá? É algo que pode esperar? É algo, né, que pode esperar? Eu até que posso fazer uma licitação, tá? Mas vai demorar. Vai ter um processo, vai ter recurso, tá? Vai ter julgamento. Então, olha só, a vacina é algo que salva a vida, né? Vida humana ou animal, certo? E também, né, ela evita, ok, doenças. Então, é algo que urgente, né? É emergente. Então, aqui eu já ia para onde? Já ia buscar o quê? A dispensável. Bora lá, pro item A. Pode ser feita com dispensa de licitação, desde que essa empresa tenha sido criada anteriormente à vigência da lei de licitações e que o valor seja compatível com o valor de mercado. Pessoal, esse é o item a marcar. Pessoal, está onde? Isso está no artigo 24, anote, tá? 24, inciso 34. 34 da lei 8666. Então, compra de vacina, tá? Compra de vacina, tá? Compra de antiofídico, né? Tem que ser, né? Aliás, pode ser por estação, mas nesse caso ela pode ser o quê? Dispensável, né? Pode fazer, como também não pode, mas não é conveniente fazê-lo, porque nesse caso, né, você vai colocar em risco vida, tá, de alguém, né? E aí nesse caso, certo? Prefere-se, certo, não fazer o procedimento, ok? Então, tá aí o item A, já pode marcar. Vamos pro B. Por que o B tá errado? Depende de prévia licitação, tendo em vista que os produtores das mesmas vacinas podem produzir tais produtos, tendo direito subjetivo à competição. Não é o caso, tá, gente? Não é o caso porque aqui você sabe, né, que é um caso de urgência, emergência da vacina que salva a vida, né, que essa vacina que produz, né, anticorpos, então não é o caso do item B. Item B é errado. C. Pode ser feito por inexigibilidade? Não, ó, tá aqui, ó. Inexigibilidade tá aqui, tá? Se não for isso aqui, não é inexigibilidade. Ela não falou que era exclusivo, que era singular ou que era o quê? Consagrado. Então não é inexigibilidade, tá? Inexigibilidade é quando não há competição. E a questão não deixou claro, né, que não tinha competição, né? Ela disse que precisava comprar vacina. Então C também não era. E o D deve ser feito com dispensa de licitação, tendo em vista que os entes que integram a licitação têm preferência no julgamento do certame em relação aos demais. Nada a ver, tá? Isso aqui é até absurdo, o item D. Questão 12 ou 13? 13, né? 13. Diz lá 13, assim, ó. Em determinado procedimento licitatório, na modalidade concorrência, ultrapassada a fase de habilitação, foram abertas as propostas de 5 empresas habilitadas, a fim de se proceder ao julgamento de tais propostas. Nesse momento, a comissão de licitação desclassificou uma das empresas licitantes por motivo relacionado à habilitação. Pessoal, olha aqui a questão, ó. Diz lá, ultrapassada a fase, ok? Ou seja, acabou a fase de habilitação. Já era, né? Já era. Aí, certo, depois de ultrapassada, ok, foram abertas as propostas, tá? Ou seja, julgamento aí, ó. Então a questão disse aí, ó. Passou a habilitação e agora é o quê? Julgamento. E aí uma delas, tá, das empresas foi descadastrada, foi desclassificada por motivo relacionado ao quê? À habilitação. Aí continua. Nos termos da lei 8666, a desclassificação narrada. Pessoal, aqui, ó, um comentário, tá? Rapidão aqui, ó.
Lá na lei 8666, tá? Isso aí é um tópico pouco cobrado na prova. Mas aí veio, né? No exame, acho que 18, tá? 18 em 2016. Olha só, lá no artigo 27, tá? Da lei 27 ao 32, ok? E no artigo 43, eu vou ter lá o procedimento de julgamento, tá? Julgamento da licitação. Primeiramente, ó, eu vou ter, tá? O edital, né? Publicado da licitação. Aí eu vou ter o prazo, né? Para cadastro de propostas, tá? Prazo para cadastro de propostas. Cadastro de propostas de empresas, tá? E aí, passado o prazo, eu vou ter uma fase, ó, de habilitação, que é a fase para saber se as empresas têm documentos, tá? Documentos, né, hábeis para concorrer. Habilitação. Depois, tá, que as empresas foram habilitadas, o que é habilitação? É comprovar CNPJ, CPF, regularidade fiscal, tá? Que não tem débito com a Receita, não tem débito com o TST, tá? Aqui é a fase de habilitar as pessoas, né? De comprovar documentos. Aqui é documental. Aí, quando passa essa fase, tem a fase de quê? De julgamento. O julgamento, eu vou abrir, né, o envelope das empresas e ver se elas têm ou não requisitos certos para julgar aquela licitação, tá? Então, aqui, ó, eu tenho edital, cadastro, ok? Habilitação e julgamento. E aí, aqui, ó, cada fase, quando passa uma, ela é esquecida, tá? Se eu passei do cadastro, acabou, não posso mais mexer. Se passou a habilitação, acabou, fechou, não pode mais mexer. Ou seja, o que é isso aqui, ó? Passou uma fase, houve a decadência, tá? Ou a prescrição do direito de mexer nela, tá? De mudar aquela fase. A questão, deixa claro, tá? De novo aqui no enunciado. Ultrapassada a fase de habilitação, ó, acabou ela, tá? Acabou ela, a fim de se proceder ao julgamento de propostas. Aliás, desculpa, foram abertas as propostas de 5 empresas habilitadas, a fim de se proceder ao julgamento. Nesse momento, ó, de quê? Do julgamento, ó. Do julgamento, ok? Deixa eu ver, me perdi aqui. Cadê? Ó, do julgamento. Nesse momento, a comissão, certo, desclassificou uma das empresas licitantes por motivo relacionado à habilitação. Ou seja, quando foi julgar uma empresa, tá? Ela desclassificou ela não porque não tinha lá as condições, mas porque fez o quê? Ó? Motivo da habilitação. Opa, já tinha passado aqui a habilitação. Como é que lá na frente ela vai, né, e analisa isso aqui? A fase tinha passado. Se aqui habilitou assim, não tinha mais que mexer aqui não, tá? Já estavam aqui habilitadas. Então aqui já houve um erro da administração, tá? Ela não deveria, lá no julgamento, mexer com algo da habilitação. A habilitação é a fase documental. Se está preenchido, acabou, se morreu. Ela vai concorrer. Aqui era só para julgar se a proposta, tá, era vencedora ou não. Aí, ó, vamos para o item. Aí diz lá, a desclassificação narrada, item A, não é possível, em qualquer hipótese, pessoal, quando você vê, né, sempre, tá, qualquer hipótese, geralmente está errada a questão. Aqui tá. Tendo em vista a preclusão administrativa fundamental para dar segurança jurídica às relações de direito público, de fato sim, né, de fato, quando a fase passa, ela foi o quê? Precluiu, né? Mas aqui, em qualquer hipótese, não. Por quê? Se lá no julgamento, tá? Quando for julgar uma proposta, a comissão perceber que um documento lá era falso, ela pode fazer o quê? Voltar. Opa, peraí, amigo. Você colocou aqui uma certidão de débitos fiscais, tá? Que não tinha débito. Mas a gente descobriu que ela era falsa. Então, eu sei, se é falsa, tá? Aquele fato é o quê? Ilegal. Aliás, ilegal. Então, aqui, em regra, no julgamento, eu não mexo mais com a habilitação. Só se um fato superveniente, tá? Ou seja, descobriram que um documento era falso, aí pode voltar. O A diz, né? Em qualquer hipótese não é possível? Não. Aí deixou o item errado. B. É sempre possível? Aí também de cara tá errado. Tá? Sempre possível não, tá? Sempre possível não. D. Item C. Só é possível em razão de fatos, ó, supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Perfeito. Tá? Esse é o item marcar. Professor, cadê o artigo? Eu vou ler aqui agora para vocês. Artigo 43, tá? Da Lei 8.666. Deixa eu ver aqui. Ó, parágrafo 5º do artigo 43, tá? Anote aí, ó. Parágrafo 5º, deixa eu botar aqui no quadro aqui, ó. Parágrafo 5º do artigo 43 da lei, tá? Diz lá ele, ó. Diz lá ele assim, ó. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificação por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
Pessoal, aqui, ó, né? Aqui você pode até também ter a lógica, né? Qual é a lógica aí? Peraí, em regra, tá? Não pode, né? Desclassificar por causa de fase anterior. Mas se for um caso descoberto depois, tá? Que ninguém sabia, é claro que pode. É a mesma coisa de que? Do direito penal. O que é o direito penal? Quando alguém é condenado, né? Por sentença não estar julgado, né? A um crime, e após um ano tá sujo a testemunha ocular, que não havia antes, tá? Cabe o quê? A revisão criminal, né? Para absolver. A mesma coisa aqui. É um fato que criou-se, aliás, que soube-se após o julgamento. Então pode voltar e aquela vai ser o quê? Desclassificada. Então C seria o item correto a marcar. Beleza? Na questão 13. E o item D está errado. Diz, ó, só é possível em razão de fatos supervenientes. Única hipótese legal? Não, tá? Item D está erradinho. 14. A administração federal irá realizar sucessivos contratos de compra de produtos de papelaria de uso contínuo nos órgãos para os quais os bens estão destinados. Para tanto, pretende fazer uso dos mecanismos legais que melhor atendam ao princípio da eficiência. Lembra das munições? Lembra do curso lá, né? Do curso lá do Exército, ok? No caso, acerca da modalidade de licitação a ser adotada, assinale a correta. É cabível a utilização de regime diferenciado de contratação? Pessoal, o que é esse RDC aí? Pessoal, o RDC foi criado em 2014, tá? Para as obras da Copa do Mundo, ok? Aliás, 2013, né? Para a Copa do Mundo. O que é isso aí, ó? Para construção de estádios, tá? Construção de hotéis, ok? Era um regime que diferenciado, tá? Era um regime que melhorava, né, o processo estatório para agilizar, né? Viram em 2013 que estava muito perto da Copa, né? E não tinha algumas opções juízes. Fizeram o quê? Fizeram uma lei para ressalvar a lei 666, tá? Porque aqui ela tem o quê? Um procedimento. E essa lei é o quê? Diferenciado, né? Um procedimento, né, facilitado para fazer obras, tá? Então, olha só, falou de RDC, falou de quê? De obras, tá? Então aqui, ó, o caso não era obras não, tá? Então, se não falou de obras, não vai ser o RDC, regime diferenciado de contratação. B, deverá ser realizada a modalidade de leilão, gente. Pessoal, o leilão, tá? De acordo com o artigo 22, é para a venda de bens imóveis ou móveis, tá? Que não é o caso da questão, beleza? 22 da lei 8.666, né, diz que é leilão negativo, tá? Leilão é para vender bens móveis e imóveis, o que não é o caso da questão. C, é possível processamento de compras pelo sistema de registro de preços, mediante a utilização de modalidade pregão. Esse é o item a marcar. Perceberam aí, né? Olha só, eu queria comprar várias compras, tá, sucessivas, né? Ou seja, em um ano eu ia fazer 4 compras. Então, a cada compra eu ia fazer licitação? Não. Eu faço o quê? Registro de preço, tá? Chamo pessoas lá cadastradas, chamo pessoas lá que têm aquele serviço, para se precisar e for mais fácil e eficiente, né, chamá-las e já fazer a licitação, ok? Então, o item C era o item a marcar, de acordo com o artigo 15, anote, tá? Da lei 8666 de 93. Então, o D, ó, é obrigatória a utilização de modalidade de convite, tá? Nada a ver, o convite aqui não se encaixa nessa forma. E outra, tá? Atenção, ó, na sua prova. Quando falar, tá, do cotoco, só que é isso? O cotoco é o quê? Concorrência, tomada de preços, vou botar aqui no quadro, tá? Tomada de preços e convite é porque vai falar de algum valor. Então, quando falar na tua prova, tá? Sobre cotoco, tá? Ou seja, sobre concorrência, sobre tomada de preços, ok? Tomada de preços. E sobre o convite, certo? A sua prova deve colocar lá, né, um valor. Porque essas aqui são feitas com base no valor, tá? Então, a questão aí não falou em valor. Se não falou em valor, em tese não vai ser o quê? Não vai ser o convite, ok? Então, entender, por isso que ele está realmente equivocado nessa questão. 14, de fato, é o item C, tá? Gabarito tá 14, item C, correto a marcar. 15. Nenhuma proposta foi apresentada na licitação promovida por uma autarquia federal para aquisição de softwares de processamento de dados. Com relação a esse caso, assinale a correta. Pessoal, olha só. Imagina o seguinte, tá? Imagina, né? Que, vamos lá, exemplo aqui concreto, ó. A administração quer fazer, certo, um recadastramento de servidores. Recadastrar servidores, ok? Porque foi uma exigência do TCE. O TCE obrigou que em 2 meses, tá, a administração recadastrasse todos os servidores. Aqui no Ceará tem mais de 50 mil servidores, 50 mil servidores. Aí, certo,
A administração tinha um prazo para fazer isso aí, que era 2 meses. Aí, ó, ela precisava fazer o quê? Comprar computadores para fazer o cadastramento de servidores. Não tinha, tá? Pessoal, será que vai ser necessário, né? Será que vai ser preciso, tá? Ela licitar para isso, tá? Será que vai ter como ela licitar? Até poderia citar, até poderia fazer a licitação para comprar computador para fazer lá o serviço. Mas não vai dar tempo, tá? Porque é uma emergência, é uma urgência, tá? Então aqui na compra de software, por exemplo, que é o caso da questão, exige lá uma situação que é possível o quê? Dispensar a licitação, tá? Olha só, esse aqui não é a questão, tá? A questão foi outra. Foi que uma empresa, aliás, que lançou a licitação, né, para comprar softwares, mas na licitação nenhuma empresa foi cadastrada. Nenhuma empresa apareceu para concorrer, tá? Isso aqui chama-se, tá? É na lei da chamada licitação deserta. A chamada licitação, ó, deserta, tá? O que é deserta? Não tem ninguém, né? Aqui, ó, a administração lançou uma licitação, mas ninguém apareceu, tá? E aí, como tinha que fazer o serviço lá, o que ela pode fazer? Ela pode contratar diretamente, tá? Com a empresa, né, que fornece serviço pelo preço de mercado. Ou seja, artigo 24 da Lei 8.666, inciso 7, que eu vou ler aqui, ó. 24, inciso 7. Vou ler agora para vocês. Aliás, 5, tá? Inciso 5. 27, inciso 5. Diz aí, ó. É dispensável a licitação, inciso 5, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Ou seja, a administração lançou a licitação, ninguém apareceu, tá? Ela não pode, né, perder o serviço, tem que fazer, tá? Faz o quê? Dispensa, tá? Faz dispensável, justifica por que não houve na licitação e contrata com o preço já estabelecido anteriormente. Vamos para a questão. Com relação a esse caso, assinale a correta. Item A. Tem que fazer um novo procedimento licitatório, deve ser realizado no prazo de 180 dias do término do procedimento anterior. Não tem isso aqui na lei, tá? Não tem essa exigência de fazer uma nova licitação para fazer o serviço. Não tem, tá? Não se exige na lei, portanto, o item A está errado. Item B, a hipótese é de licitação dispensada. Pessoal, olha só, tá? Aqui, ó, dispensada, ok? Se for, seria o quê? Dispensável, né? Dispensada não é o caso. Porque dispensada é para quê? Para vender, né? E alienar bens móveis e imóveis. Item B já estava errado. Item C, a hipótese é de inexigibilidade de licitação. Também, ó, não é o caso, né? Item C errado. D, ó, a contratação direta é admitida se a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Ou seja, artigo 24, inciso 5, tá? Do texto da lei 8.666. Então, entendeu? Seria o item a marcar. Ok? Seguindo, 16. Suponha que tenha ocorrido o rompimento de uma adutora de empresa prestadora de serviço público de saneamento básico. Pessoal, a gente vai aqui até 10 horas, tá? Aí se não der fazer às 20, tá? A gente faz na aula que vem, beleza? A gente complementa na aula que vem. A 15 é o item D de dado. 16. Suponha que tenha ocorrido o rompimento de adutora de empresa de serviço público de saneamento básico, causando prejuízos materiais a diversas famílias que residem na localidade, as quais buscaram a responsabilização civil da empresa, objetivando a reparação dos danos sofridos, de acordo com o regulamento constitucional aplicável à referida empresa. Item A. Será responsável pelos danos sofridos pelos moradores, desde que comprovada a culpa dos agentes encarregados pela operação ou falha no serviço. Pessoal, olha só, tá? Aqui rapidão para a gente terminar aqui, certo? Esse tema. Olha só, um tema muito legal, certo? E que a FGV adora, tá? Nas provas dela, é o tema, né, da chamada responsabilidade civil. Responsabilidade civil é um tema que a FGV gosta bastante, porque tem muito caso concreto para ser cobrado. Responsabilidade civil, chamada de quê? De objetiva, que está prevista no artigo, ó, 37, parágrafo 6 da Constituição. Diz o que lá? Diz lá que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, ó, prestadoras de serviço público, respondem, tá, por danos que esses agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa ou dolo.
Então, olha só, se a empresa, tá? Empresa privada, presta serviço público, por exemplo, essa aí, né? Que é uma empresa privada, mas que prestava serviço público lá de saneamento básico. Causou um dano ao particular, tá? Esse particular vai entrar com ação? Vai. Mas tem que fazer o quê? Aliás, não tem que fazer o quê? Comprovar que houve dolo ou culpa dela, tá? Quem vai provar dolo ou culpa é a empresa, né, contra o seu agente que praticou o fato. Porque a empresa vai pagar a indenização à família, né? E aí depois que pagar, a empresa cobra de quem? Do agente. Aí nesse caso tem que haver o quê? O dolo ou culpa do agente. Mas da empresa é o quê? Objetiva, tá? Porque independe o quê? De dolo ou culpa. Ou seja, aqui, ó, independe de comprovação de dolo ou culpa. Então, a empresa, tá, ela vai ser condenada pelo juiz e não vai ser preciso provar que houve da parte dela dolo ou culpa. Item A. Será responsável pelos danos sofridos pelos moradores desde que comprovada culpa dos agentes, tá? Errado. Item A, errado. B. Sujeita-se, sendo pública ou privada, a responsabilização subjetiva? Não, é objetiva, tá? A subjetiva é que tem dolo ou culpa. Item C. Não poderá ser responsabilizada pelos prejuízos causados, eis que, em se tratando de responsabilidade subjetiva, pessoal, não é subjetiva, no caso, é objetiva. E o D, ó, sujeita-se, ainda que concessionária privada de serviço público, à responsabilização objetiva, que admite, em certas hipóteses, tá, algumas excludentes de responsabilidade, como fosse maior. Pessoal, esse aqui seria o item correto a marcar, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Então, ainda que seja empresa privada, tá? Mas se prestar serviço público, ela responde como? Objetivamente, ok? E depois ela cobra do seu agente, tá? Que causou o dano, em caso de ter o que dele? Dolo ou culpa. Mais um aqui, né? Para responder, dá tempo. 17. Eu, Ronaldo, deu entrada no hospital? Pelo amor de Deus, né? Deus o livre, né? Deus o livre, tá? 17. Ronaldo deu entrada no hospital municipal com quadro de dengue, tá? Mas demorou mais de 18 horas para ser atendido. Ficou comprovado pela perícia que exclusivamente, aqui era para grifar, exclusivamente em razão da omissão específica, tá? Em seu atendimento médico, Ronaldo contraiu infecção hospitalar e sofreu grave hemorragia, né? Deus me livre. Após obter alta, o paciente, tá, ingressou com ação em face do município, comprovando os danos materiais e morais que sofreu. E obteve indenização com base na responsabilidade civil. Item A. Objetivo do município, na qual é prescindível ao autor a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão. Pessoal, aqui cuidado, tá? Olha só. Quando o Estado, tá? Ele se omitir, quando houver uma omissão estatal, tá? Estatal, em regra, a responsabilidade do Estado, ela vai ser o quê? Subjetiva. Em regra, se houver omissão estatal, ela vai ser o quê? Subjetiva. Pessoal, exemplo, a prefeitura, tá? O município não tapou um buraco, né? Depois das chuvas, tá? Aí veio um carro, caiu dentro, tá? Caiu dentro e teve prejuízos materiais. Ou seja, houve o quê? Uma omissão. Mas o particular tem que comprovar que houve o quê? Uma omissão. Ou seja, comprovar dolo ou culpa. Essa é a omissão de quem fala aí, que existe, né? Aí, nesse caso, como tem que provar que houve um dolo ou culpa do Estado, ela é o quê? Subjetiva. Só que em algumas situações, pessoal, essa omissão, tá? Ela é chamada de omissão especial ou omissão específica. Por exemplo, pessoal, o direito à saúde, ele é previsto na lei ou na Constituição? Constituição. É uma omissão especial. Então, quando alguém se omite, tá, em relação, né, ao direito à saúde e à educação, ela é especial. Não é qualquer omissão, não. Então, o STF já disse o seguinte, tá, o STF? O STF disse que quando a omissão for específica, o Estado responde. Mas responde como? De forma objetiva. Isto é, não precisa o particular comprovar dolo ou culpa, porque era dever do Estado o quê? Direito à saúde, tá? Era dever do Estado atender a pessoa, né, no prazo correto. E aqui a questão disso aqui, 18 horas, tá? Ficou sem atendimento. Então aqui, ó, o item A já pode marcar, tá? De novo,
objetivo do município, na qual é prescindível, ou seja, não é obrigatório, né? Ao autor a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos responsáveis pela omissão. Ou seja, como aqui é uma omissão especial, como é uma omissão específica, tá? Ela não vai ser subjetiva. Ela vai ser, no caso, objetiva, de acordo com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, tem outro exemplo? Tem. Preso. Quando o preso, certo, sistema penitenciário morre, né? Porque o outro matou, quem responde aí? O Estado. Ele só mentiu, só mentiu? Só mentiu. Mas não é uma omissão qualquer, é uma omissão especial. Porque era dever do Estado que está na Constituição garantir a vida do preso. E não garantiu. Então, quando for a omissão especial, específica, tá? Não vai ser subjetiva. Vai ser o quê? Objetiva nos termos de entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Então, o item A já pode marcar como item certo, correto na questão. E, logicamente, né? Os itens B, C e D estão errados, ok? Tranquilo? Pessoal, olha só. Terminamos aqui, tá? Terminamos aqui. Faltou aí 3 questões, mas aula que vem eu começo por elas, tá? Começo por elas e aí a gente termina esse assunto, tá? Para entrar em novos assuntos aí, né? Que são muito cobrados na FGV, certo? E na OAB. Tá ok? Obrigado por